Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 391. A Arte do Sábio Humano. Eu sou invencível? Natsuru sentiu a profundidade de sua força atual. Então, olhando para Kaguya, que ainda estava caída e incapaz de se levantar, caminhou lentamente em sua direção. Por que você consegue usar os poderes do Rinnegan? Perguntou Kaguya com a voz carregada de descrença e desespero. Porque quando você se torna forte o suficiente, cada habilidade tem suas regras. E eu simplesmente entendi essas regras e as usei, respondeu Natsuru calmamente. Kaguya ficou em silêncio, atordoado. O que ele disse parecia tão simples, mas quem poderia realmente realizar tal coisa? Isso pode parecer semelhante à forma como o Sharingan copia jutsus, mas na realidade, havia uma diferença fundamental. O Sharingan apenas reproduz o fluxo de chakra e os selos de mão para imitar uma técnica. Mas o que ele falava era de verdadeira maestria, de compreender a essência da habilidade em si. Ele não precisava copiá-la. Ele poderia até usar um método totalmente diferente e ainda produzir o mesmo efeito. Por exemplo, mesmo o Mangekyou Sharingan de nível mais alto não conseguia replicar as técnicas do Rinnegan. Mas Natsuru conseguia observar, compreender os princípios operacionais e então simplesmente usá-los. Vendo que Kaguya ainda estava confusa, Natsuru demorou-se e começou a explicar. Kaguya, você conhece as artes sábias que seu filho Agoromo, o sábio dos 6 caminhos, aprendeu, não é? Ele perguntou. Kaguya assentiu, ainda confusa. O que o modo sábio tem a ver com o Rinnegan? Será que ele é tão poderoso assim? Natsuru assentiu como se estivesse lendo sua mente, grato por não precisar explicar o que eram o modo sábio e as artes sábias desde o início. O modo sábio dos 6 caminhos era uma fusão de seu chakra Tsutsuki com energia natural. Não concedia poderes particularmente únicos. Mas como a qualidade de chakra do clã Tsutsuki é tão altíssima, seu modo sábio acabou sendo muito mais forte do que o esperado, explicou Natsuru. E o que isso tem a ver com você usar o Shinra Tensei? Kaguya ainda não entendia. Paciência. Na verdade, os modos sábios geralmente vêm com aprimoramentos especiais vinculados a características específicas da espécie. Por exemplo, Kaguya, você já ouviu falar de uma criatura chamada formiga cortadeira? Perguntou Natsuru. Antes que Kaguya pudesse responder, Natsuru balançou a cabeça com um sorriso fraco. Esqueça. Duvido que você entenda as habilidades humanas, quanto mais sobre formigas. Então ele continuou. Esta é uma formiga capaz de levantar mais de 50 vezes seu próprio peso. E daí? Kaguya franziu a testa. Mesmo que uma formiga levante 50 vezes o seu próprio peso, isso ainda mal chega ao peso de uma folha. E se eu te dissesse, disse Natsuru, que baseei o modo sábio nas características daquela formiga? Ah, e a propósito, a capacidade de elevação 50x que mencionei não envolve nenhum chakra ou energia natural. Essa é a sua força base. Com isso, as pupilas de Kaguya se contraíram. Ela estava começando a entender que isso significava que ao entrar no modo sábio, a força base aumentaria em múltiplos fatores. E uma vez que chakra ou energia natural fossem adicionados, a multiplicação pode ser astronômica. E a propósito, acrescentou Natsuru, as formigas cortadeiras nem sequer são as mais fortes em termos de força relativa. Existem criaturas que conseguem levantar quase 1000 vezes o seu próprio peso sem chakra ou energia da natureza. É uma loucura. Kaguya ficou em silêncio, claramente começando a compreender. Então, você está dizendo que existe um tipo de modo sábio especial que permite que você domine certas habilidades instantaneamente? Ela perguntou. Natsuru assentiu e sorriu. Agora, você sabe o que separa humanos e animais antes de aprenderem a usar chakra ou energia natural? Kaguya não respondeu. Ela estava pensando. Mas Natsuru não esperou. Inteligência, ou, para ser mais preciso, pensamento. A expressão de Kaguya mudou quando ela começou a entender algo mais profundo, olhando para Natsuru. Os humanos não são naturalmente fortes em termos de destreza física individual, mas se tornaram a espécie dominante por causa de sua inteligência. Usaram essa inteligência para criar ferramentas e, depois de descobrir o chakra, criaram todos os tipos de ninjutsu, disse Natsuru, olhando para ela novamente com um sorriso suave. E a propósito, aquelas técnicas que lhe deram tanto trabalho, como a formação dos 8 portões e o deus voador do trovão, elas nem foram inventadas por mim. Kaguya ficou em silêncio. Ela não conseguia parar de se perguntar, se eu tivesse aprendido aquelas técnicas, se eu tivesse aprendido a lutar corretamente, as coisas teriam terminado de forma diferente? Mas ao olhar para Natsuru, ela suspirou interiormente. De alguma forma, com ele por perto, ainda parecia impossível. Então, a habilidade de ver através de tudo é a arte do sábio humano. Pode não conferir força como o modo sábio da formiga, ou velocidade como a do guepardo, mas dá ao usuário a capacidade de compreender todas as coisas, e de criar qualquer coisa, disse Natsuru, um tanto impressionado. Foi assim que me lembrei do Shinra Tensei, o estudei e então simplesmente o usei. É só isso. Natsuru suspirou de admiração. A arte do sábio humano foi realmente o caminho mais adequado para a humanidade desde o início. Depois de aprender sobre todos os vários modos sábios existentes, ele sempre se perguntou. Se cada criatura tinha um modo sábio correspondente que amplificava seus dons naturais, os humanos também não tinham os seus? E agora, quando sua vida se aproximava do fim, Natsuru finalmente a compreendeu. A arte do sábio humano. Infelizmente havia um paradoxo. Para dominar a arte do sábio humano, era preciso compreender a essência de todas as coisas.
mas compreender essa essência era quase impossível. Até mesmo Natsuru só a havia alcançado por meio de seu método de fusão de todos os modos do sábio. O que significava que ensinar diretamente aos outros a arte do sábio humano também seria quase impossível. Ele pensou por um momento e depois sorriu. Talvez estivesse pensando demais. Talvez a arte do sábio humano não fosse tão difícil de acessar. Talvez a forma mais antiga dela não tivesse a compreensão profunda da fonte que ele tinha agora. Mas tinha uma força inata, o poder de aprender. E assim, Natsuru percebeu que o caminho que ele deveria ter seguido desde o início era a arte da sábia humana. Usando sua capacidade de aprendizado, ele poderia ter expandido gradualmente seu conhecimento e compreensão de todas as coisas, eventualmente alcançando a fonte em que agora se encontrava. E então, talvez até tenha entrado no domínio do sábio primordial, talvez. Natsuru não tinha certeza. Ele não havia trilhado aquele caminho, então, mesmo que parecesse possível, não podia confirmar. Ainda assim, talvez fosse o caminho mais natural e correto de todos. Se ele tivesse dominado a arte do sábio humano quando criança, sua jornada poderia ter sido muito mais tranquila. Pena, não havia ninguém naquela época que pudesse ensinar ao jovem Natsuru a arte da sábia humanidade. Entendo. Os olhos claros de Kaguya brilharam com a compreensão, embora seu olhar também estivesse perdido e incerto. Ela parecia ter entendido alguma coisa, mas se sentia ainda mais sem rumo do que antes. Talvez já fosse tarde demais. Desde o momento em que devorou o fruto da árvore divina, ninguém jamais ousou ser seu professor. Ninguém jamais tentou guiá-la. Talvez essa fosse a verdadeira razão pela qual ela havia sido selada por seus filhos e agora, após sua suada ressurreição, estava prestes a ser selada novamente. Natsuru Shindakawa, você vai me selar agora, não é? Perguntou Kaguya, sem resistir mais. Ela já havia pensado em lutar, mas depois dessa conversa percebeu que provavelmente não tinha a mínima chance. Ele tinha percebido todas as habilidades dela. O que significava? Natsuru poderia usar tudo que Kaguya pudesse usar, Ashibone Zoukilin, Amenominaka, tudo. Nesse caso, como ela poderia vencer? Você desistiu? Natsuru olhou para ela e suspirou. Ele realmente queria lutar com ela novamente quando ela estivesse totalmente recuperada, para testar seu novo eu, mas, infelizmente, ela desistiu depois da conversa. Ainda assim, não havia como evitar. Como ela pensava, ele agora podia usar todos os seus poderes. Aliás, qualquer técnica que ele já tivesse visto, ele agora podia reproduzir. Seja Kekkei Genkai ou até mesmo Kekkeita. Ele já havia descoberto que ser capaz de usar Kekkeimra não significava que você poderia usar Kekkei Genkai automaticamente. Mas aqueles que conseguiam usar Kekkeimra poderiam facilmente deduzir e reproduzir qualquer Kekkei Genkai se tentassem. Por quê? Porque as proporções de chakra necessárias para a fusão eram diferentes. A mistura necessária para criar Kekkeimra com 7 tipos de chakra diferia das proporções precisas necessárias para cada Kekkei Genkai ou Kekkeita específico. O que significava que, em teoria, os tipos de Kekkei Genkai não se limitavam apenas a combinações de 2 elementos. Diferentes proporções de chakra poderiam potencialmente produzir resultados inteiramente novos. No entanto, ele ainda não tinha tempo para analisar tudo o que tinha visto. Assim que terminasse o que precisava ser feito, planejava retornar ao seu ponto de partida original e, a partir daí, refinar tudo o que agora possuía até a perfeição absoluta. Por exemplo, ele poderia tentar desenvolver o Kekkeita além da liberação de poeira, ou até mesmo experimentar combinar 4 ou 5 naturezas de chakra para desbloquear poderes inteiramente novos. Uma coisa era certa, porém, Natsuru estava prestes a retornar àquele estado familiar e chato de não ter rivais. Havia uma diferença em relação a antes. Naquela época, ele podia pelo menos esperar pelos vários oponentes de nível dos 6 caminhos na 4ª Grande Guerra Ninja. E como se viu, ele estava certo. Esta guerra o manteve lutando do início ao fim, batalhando contra os Kaji de cada vila, depois Edo Madara, óbito dos 6 caminhos, Madara dos 6 caminhos, finalmente a própria Kaguya Tsutsuki. Até para ele, a experiência tinha sido completamente estimulante. Mas quando ele pensou na estrada à frente, um vazio estranho surgiu. Não havia mais nada pelo que ansiar. Os outros membros do clã Tsutsuki talvez? Natsuru não acreditava que eles superariam Madara dos 6 caminhos em força. Talvez alguns deles pudessem, mas seria o suficiente para atingir seu nível atual? Então o futuro, muito provavelmente, seria um pouco chato. Mesmo assim, ele queria se tornar ainda mais forte. Mesmo que não visse nenhum caminho a seguir, ele não desistiria. É preciso um motivo para ficar mais forte? Natsuru não achava. A busca pela força é um motivo por si só. Ele se aproximou lentamente de Kaguya e colocou a mão em seu abdômen bem diante de seus olhos. No momento seguinte, Natsuru e Kaguya desapareceram, reaparecendo mais uma vez no mundo do shinobi. O que Natsuru estava prestes a fazer agora tinha a ver com este mundo. Então, um fluxo infinito de chakra começou a fluir da barriga de Kaguya para o corpo de Natsuru. Isso é meu. Os olhos de Kaguya ficaram vermelhos num instante. Ela parecia uma criança sendo roubada de seu brinquedo mais precioso, queria resistir, mas, no final, ela olhou para Natsuru e soltou um longo e impotente suspiro. Uma criança não pode vencer um adulto. Natsuru a ignorou e continuou a absorver seu chakra. Naquele momento, Kaguya possuía quase todo o chakra do mundo. Mesmo que faltasse uma pequena porção, não importava se era 100% ou 99,99%. O vasto e imensurável chakra fluiu para Natsuru como uma baleia engolindo água.
Mesmo assim, absorver o equivalente a um mundo inteiro de chakra não foi tarefa fácil. Natsuru ainda precisou de um tempo considerável para absorver tudo. Depois do que pareceu um longo tempo, ele finalmente terminou. Cada gota de chakra dentro de Kaguya havia sido sugada para dentro do seu corpo. O Rinnegan vermelho sangue em sua testa havia se fechado. Ela não conseguia mais abrir aquele olho. A consciência de Kaguya se esvaiu lentamente. Seu corpo encolheu, resultado da perda de todo o chakra. Afinal, chakra também contém energia física vital. Agora, sentindo a imensa quantidade de chakra armazenada dentro de si, Natsuru não pôde deixar de murmurar. Não é de se admirar que Madara tenha explodido. Como uma única pessoa poderia conter o chakra de um mundo inteiro? Ele não se incluiu nessa declaração, pois já havia entrado no domínio final. Embora estivesse de fato cheio, não estava sobrecarregado. Se ele tivesse que absorver chakra equivalente a outro mundo, isso poderia sobrecarregá-lo, mas mesmo assim, ele estaria em melhor forma que Madara, já que tinha a habilidade de gastar chakra excedente rapidamente. Então, Natsuru respirou fundo. Um brilho sério surgiu em seus olhos. Finalmente chegou a hora de fazer o que ele sempre pretendeu. Converta todo esse chakra em energia natural e devolva-o ao mundo, para restaurar este mundo, ao seu estado original. Capítulo 392, Jinchuriki. Não, um Bestriki. Natsuru olhou para os sacos brancos semelhantes a vagens pendurados na árvore divina, sabendo muito bem que não tinha muito tempo a perder. Embora as pessoas dentro dessas cápsulas ainda não estivessem mortas, tal estado era claramente prejudicial para qualquer ser humano. Então, sem hesitar, ele começou a usar uma habilidade que havia obtido há muito tempo, mas raramente usava. No passado, ele normalmente fazia o oposto, convertendo energia natural em chakra para melhor utilizar o ninjutsu. Agora, Natsuru trabalhava rápido, mas o volume de chakra de um mundo inteiro era grande demais. O processo de conversão ainda levaria algum tempo. Durante esse processo, porém, sua aura começou a mudar. Uma marca representando a natureza apareceu em sua testa. E isso foi mudando lentamente. Natsuru não se importava com a mudança em sua aparência. O que o chocou foi que depois de absorver tanta energia natural, seu corpo parecia estar evoluindo novamente. Mas isso não era tão surpreendente. Afinal, ao extrair todo o chakra do mundo de Kaguya, ele essencialmente absorveu todo 10 caudas. Tanto Obito quanto Madara passaram por uma evolução física após absorverem as 10 caudas. O que Natsuru havia absorvido agora superava em muito até mesmo isso, embora tivesse sido convertido em energia natural. Ainda assim, energia era energia. Sua essência permanecia inalterada. Quando a quantidade atingia um certo limite, podia desencadear uma transformação qualitativa. E era exatamente isso que estava acontecendo com Natsuru. Até ele ficou surpreso. Seu corpo não era fraco como o de Obito ou Madara. Já estava no nível dos 6 caminhos. Será que ainda era capaz de evoluir ainda mais? Com o passar do tempo, ele percebeu que isso não era apenas evolução. Seu corpo estava sendo aperfeiçoado. Independentemente da espécie, todo ser vivo nasce com imperfeições, devido a genes ou outros fatores. E após o nascimento, a vida diária, a dieta e até mesmo o treinamento infligem lentamente danos invisíveis e irreversíveis ao corpo. Esse tipo de dano é frequentemente rotulado como envelhecimento. Com usuários de chakra, o problema é ainda pior. O chakra é extraído diretamente da energia do corpo, o que inevitavelmente causa danos. É por isso que a maioria dos shinobi, se não cuidassem de si mesmos, entravam em declínio físico prematuramente. A curta expectativa de vida dos ninjas tinha razões biológicas muito reais. Neste mundo, todos os seres vivos seguem o mesmo ciclo: nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Mesmo Natsuru, que trilhava o caminho da natureza, não conseguiu escapar completamente desse destino. Seu caminho apenas retardou o processo. Mas agora ele podia sentir, seu corpo estava sendo reparado. Cada imperfeição congênita estava sendo corrigida. Até mesmo ferimentos internos latentes que nem mesmo sua liberação Yang conseguia detectar, estavam sendo curados. Era como se uma corrente quente e formigante o percorresse. Natsuru não sabia como descrever. A sensação era tão avassaladoramente prazerosa que ele quase gemeu alto. Era o tipo de felicidade que vinha diretamente dos instintos primitivos do corpo, além do controle do pensamento racional. Finalmente, depois de sabe-se lá quanto tempo, o processo terminou. Natsuru se levantou. O chakra do mundo havia sido completamente convertido em energia natural, assim que sua restauração terminou. Ele se espreguiçou preguiçosamente e seu corpo se sentiu melhor do que nunca. Se este mundo fosse uma fantasia de cultivo, seu corpo atual poderia ser considerado um físico divino impecável. Um leve sorriso se formou nos lábios de Natsuru. Um pedaço de gelo se formou diante dele, agindo como um espelho, refletindo a marca alterada em sua testa. Anteriormente representava o caminho da natureza. Agora simbolizava o soberano da natureza, ou talvez até mesmo seu imperador. Mas a marca não importava para ele. Ele não precisava de um símbolo minúsculo para definir quem ele era. O que importava para Natsuru era que ele havia vislumbrado o caminho à frente mais uma vez. Embora ainda turvo, ele estava lá. Mesmo depois de superar Kaguya, ele ainda pode ficar mais forte. E isso era o que o deixava mais feliz. Embora ele não tivesse mais oponentes dignos para lutar, pelo menos a outra coisa que realmente o interessava, a busca pelo crescimento, não havia acabado. Ainda assim, essa era uma tarefa para o futuro Natsuru. Por enquanto, havia muitas coisas que ele ainda precisava cuidar.
Primeiro, ele estendeu a mão e no instante seguinte, uma pequena e adorável figura sentou-se gentilmente em sua palma. Era Umbreon. Umbreon subiu em seu braço e pousou em seu ombro, lambendo sua bochecha carinhosamente. Seu patife, sempre causando problemas, murmurou Natsuru com um sorriso irônico. Ele beliscou delicadamente a nuca do animal e o colocou de volta na mão. Umbreon inclinou a cabeça, curioso sobre o que Natsuru estava fazendo. Natsuru olhou para ele com carinho. A razão pela qual o chamou de travesso foi porque, agora ele entendia de onde vinha. Sim, inacreditavelmente, ele mesmo criou. Embora naquela época Natsuru não tivesse a capacidade de criar vida verdadeira. Mas agora, ele fez. E convenientemente, Umbreon era uma forma de vida do espaço-tempo. Dado seu domínio atual sobre as habilidades do espaço-tempo, ele naturalmente possuía um incrível poder espacial e temporal. Claro que mesmo assim, não poderia simplesmente viajar no tempo e encontrá-lo. Mas se ele o criou, então Umbreon tinha um receptáculo no passado. Foi por isso que Natsuru disse que ele era travesso. Ele havia retornado à sua versão mais jovem por conta própria. Naquela época, se ele tivesse tentado criar uma forma de vida, a taxa de sucesso teria sido próxima de zero. Quão baixo? Bem, a vírgula decimal seria seguida por uma sequência incontável de zeros, seguidos por um único e solitário 1. E já que Umbreon escolheu se inserir, contanto que a chance não fosse literalmente zero, então a probabilidade se tornou 100%. Um paradoxo espaço-temporal, hein? Pensou Natsuru em voz alta, balançando a cabeça. Mesmo sem Umbreon, aquela linha do tempo alternativa não o teria sustentado por muito tempo. Tudo o que fez foi mudar seu retorno de difícil para fácil. Natsuru exalou. Então, uma liberação yin-yang aparentemente infinita surgiu em sua mão enquanto ele começava a reparar o corpo de Umbreon. Umbreon fechou os olhos confortavelmente, sentindo o que estava fazendo. Aninhou-se em sua palma e esperou pacientemente. Logo, Natsuru restaurou completamente as partes que havia perdido ao retornar ao passado. Na verdade, o poder de Umbreon excedia em muito o que havia demonstrado até então. Suas habilidades de suporte não eram nada desprezíveis. Enquanto estivesse presente, até mesmo alguém sem nenhum talento espaço-temporal poderia usar o deus voador do trovão. Mais importante ainda, permitiu que aqueles com afinidade espaço-temporal dominassem rapidamente o deus voador do trovão e aprofundassem sua consciência espacial. Quanto mais profunda a percepção, menos chakra o deus voador do trovão consumia. Se alguém tivesse técnicas de ataque espaço-temporal, Umbreon também aumentaria muito sua eficácia. Ele até tinha uma habilidade suprema. Podia se transformar em uma marca do deus voador do trovão, espalhando-a por um espaço infinito. Dentro dessa área, o deus voador do trovão podia ser usado sem precisar configurar a marca previamente. Claro, tais habilidades de suporte não eram infinitas, custava muita energia para serem usadas. E sinceramente para ele agora, esse apoio não tinha mais tanta importância. Ele conseguia fazer tudo isso sozinho. Guru, Umbreon ronronou alegremente ao sentir seus poderes restaurados. Então, como se tivesse descoberto um novo mundo, seus olhos brilharam e ele começou a latir animadamente. De fato, até mesmo sua voz estava alterada quando ele a criou. Seu eu passado não tinha habilidade suficiente para consertá-la, então Umbreon ficou mudo todo esse tempo. Agora, Umbreon finalmente tinha sua própria voz. Natsuru olhou para o espírito, depois para Kaguya que mal respirava e estava murcha. Após um momento de reflexão, sorriu. Kaguya Tsusuki, você ainda consegue pensar com clareza? Ele perguntou de repente. Milímetro. A voz de Kaguya era baixa e fraca. Seu corpo estava emaciado, e o fato de ela ainda estar viva naquela condição era prova de sua constituição incrível. Agora, vou selar você, disse Natsuru claramente. Tudo bem. Kaguya não demonstrou nenhuma reação específica. Ela apenas achou estranho que ele a estivesse informando antes mesmo de selá-la. Mas não pretendo selar você na lua, acrescentou Natsuru. Não importa onde, ela respondeu fracamente. Ótimo. Então prosseguirei sem preocupações. Vou selá-lo dentro de Umbreon, disse Natsuru, e permitirei que você retenha a capacidade de pensar durante o selamento. Você também compartilhará a visão com Umbreon. Apesar de sua fraqueza, os olhos de Kaguya se arregalaram ao ouvir isso. Para ser sincero, não guardo nenhum ódio profundo por você, disse Natsuru. Mas como humano deste mundo, quando você tentou nos transformar em armas de guerra, tivemos que resistir. Toda vida tem o direito de sobreviver. Milímetro. Se fosse a antiga Kaguya, ela poderia ter argumentado contra isso. Mas agora, completamente derrotada, ela começara a refletir e finalmente conseguia ouvir aquelas palavras com a mente lúcida. Ele também pensou na vida de Kaguya. Não era difícil entender, a dela tinha sido uma existência trágica. Como ele se lembrava do anime, ela havia sido traída pelo marido, depois selada pelos próprios filhos, passando 1000 anos sozinha na lua. Havia até uma coisa que ele não sabia. Kaguya quase se sacrificou para plantar uma árvore divina, mas por pouco não conseguiu virar o jogo e plantar a árvore em seu inimigo. Natsuru não sabia como chegou a este mundo, mas sabia que Kaguya havia comido o fruto da árvore divina sem o poder ou a prontidão mental para manejá-lo corretamente. E foi profundamente afetado, possivelmente até corrompido, pela vontade do 10 Caudas. Considerando isso, o fato de ela não ter apenas aniquilado a humanidade completamente, mas em vez disso escolhido transformar alguns em armas para uma conquista sustentável, foi honestamente um golpe de sorte para o mundo. Na verdade, ele nunca odiou Kaguya, mesmo quando ainda assistia Naruto. Ele nem desgostava muito de Madara. Quem o incomodava eram aqueles traidores de duas caras e traidores.
Então ele pensou, talvez Kaguya merecesse uma segunda chance. Agora que ela não tinha mais o poder do 10 caudas e havia sido completamente derrotada por ele, ela nunca teria uma segunda chance de ressurreição. Não havia necessidade de mandá-la de volta para a lua em exílio. Entendo. Kaguya olhou para Umbreon na palma da mão de Natsuru. Ele a encarava com curiosidade. Mesmo para os padrões dela, era incrivelmente fofo. Ela sentiu lentamente. Tudo bem. Pela primeira vez, Kaguya sentiu um pouco de paz. Pelo menos, ela não teria que suportar mais 1000 anos de solidão. Vendo que ela concordava, Natsuru assentiu. Então, como se lembrasse de algo, perguntou de repente. Posso te perguntar uma coisa? Você conhece o rei da Terra dos Ancestrais? A Terra dos Ancestrais, que nome antigo, murmurou Kaguya. Aquele rei provavelmente sabe quem eu sou. Mas eu não tenho motivos para conhecê-lo, respondeu ela, olhando curiosamente para Natsuru, sem entender por que ele perguntaria tal coisa. Disse Natsuru com um aceno de cabeça, sem dar mais explicações. Ele só queria confirmar se essa Kaguya acompanhava a versão do mangá ou do anime. Pela sua resposta, ficou claro que ela não conhecia o rei da Terra dos Ancestrais, o que significa que ela seguiu o cânone do mangá, onde concebeu a Goromo e a Mura com as bênçãos do povo. Isso fez Natsuru pensar. Poderia realmente haver algo como uma vontade mundial neste universo? Uma força orientadora que criou deliberadamente o sábio dos 6 caminhos e seu irmão, que então, sob a influência do grande sábio sapo, selou Kaguya como parte de algum grande plano? Arrepiante, se você pensar muito profundamente sobre isso. E se o mundo existisse, ele tentaria atingir um estranho? Natsuru estava curioso, mas ele não era um completo estranho. Sua alma havia se fundido com a alma deste mundo. De certa forma, ele também fazia parte deste mundo. Seja qual for o caso, se tal consciência mundial tentasse mexer com ele, ele não seria tão fácil de lidar quanto Kaguya. Na verdade, parte dele esperava que existisse, porque assim ele poderia rastreá-lo e combatê-lo. Seria um oponente interessante. Ele riu e balançou a cabeça, afastando o pensamento. Colocou uma mão em Umbreon e a outra em Kaguya. Logo, o corpo de Kaguya começou a se dissolver em energia pura, fundindo-se ao espírito da lua. E assim, o primeiro Jinchuriki do mundo, não, Mestre Ki, nasceu? Depois disso, uma marca vertical apareceu na testa de Umbreon. Natsuru sabia exatamente o que era. Era o Rini Sharingan vermelho sangue com 9 Tomoe? Capítulo 393. Uma conversa com o sábio dos 6 caminhos. Depois de completar tudo, Umbreon pareceu sentir seu poder aumentar mais uma vez. Ele piou alegremente e pulou nos braços de Natsuru. Logo, ele subiu novamente até seu ombro e roçou em sua bochecha. A expressão de Natsuru ficou um pouco estranha. Ele estava começando a sentir que havia calculado mal. Embora Umbreon ainda mantivesse controle total de seu corpo, e Kaguya só pudesse observar o mundo através de seus olhos, o que significava que ela tinha pouca influência. Mesmo assim, Natsuru sabia que Kaguya estava selada dentro daquela pequena criatura. Então, ter um contato tão íntimo parecia um pouco estranho agora. Mas não havia muito que ele pudesse fazer, não podia simplesmente mandar Umbreon recuar. Balançando a cabeça, ele deixou para lá. Voltando os olhos para a distante árvore divina e as muitas vagens brancas presas a ela, Natsuru pensou por um momento antes de desviar o olhar. Agora não era a hora de libertá-los. Ele tinha outra coisa para fazer primeiro. Uma fenda escura no espaço se abriu ao lado dele e Omotsu Irazaka, uma habilidade do Rinnegan. Natsuru atravessou e chegou ao espaço da dimensão Gênesis dentro de Amenominaka. Não era particularmente especial, mas era o local onde ele havia liberado seu último 8º portal, o Elefante da Noite. Lá, ele encontrou um líquido preto no chão. Eram os restos do Zetsu Negro. Completamente destruído pelo chute de Natsuru, Zetsu Negro deixou apenas esta poça sem vida. Após um momento de reflexão, ele estendeu a mão e ativou a liberação Yin Yang. O líquido negro começou a se agitar e a vida retornou a ele. Logo, traços faciais se formaram sobre a poça, e Zetsu Negro abriu os olhos mais uma vez. Quando viu Natsuru por algum motivo, ele sentiu brevemente uma estranha sensação de familiaridade, mas isso foi imediatamente abafado pelo ódio. Natsuru Shindakawa. Cadê a mãe? Zetsu Negro rosnou ferozmente, percebendo que Kaguya não estava em lugar nenhum. Kaguya Tsutsuki? Ela está bem aqui, respondeu Natsuru, cutucando o Umbreon de brincadeira no ombro. A pequena criatura agarrou seu ombro com as patas traseiras e começou a bater em seu dedo com as patas dianteiras. Mãe! Os olhos de Zetsu Negro se arregalaram. Ele avistou a fenda vertical na testa de Umbreon e imediatamente sentiu a presença de Kaguya ali. Como você ousa? Ardendo de raiva, Zetsu Negro queria amaldiçoar os ancestrais de Natsuru, mas antes que pudesse dizer uma palavra, percebeu que sua voz havia sumido. Natsuru teve sua capacidade de falar cortada. Tudo que Zetsu Negro pôde fazer agora foi encará-lo furiosamente. Então, ele ainda retinha suas memórias anteriores, murmurou Natsuru, esfregando o queixo enquanto observava Zetsu. Ele esperava que esse renascimento produzisse uma nova forma de vida usando o Zetsu Negro como modelo, mas acabou se revelando o mesmo Zetsu de sempre. Ah, bem. Isso na verdade me poupa o trabalho de treiná-lo novamente, Natsuru assentiu. De qualquer forma, ele pretendia cultivar um novo Zetsu, alguém que pudesse controlar as sombras do seu mundo prestes a ser unificado. Considerando os talentos únicos de Zetsu, ele era perfeitamente adequado para a função. Ele já havia elaborado um plano para criar outro, mas agora não havia necessidade. Enquanto ele pensava nisso, o ar à sua frente ondulou.
Ele estendeu a mão através da distorção espacial, como se estivesse agarrando algo. Um momento depois, um corvo apareceu em sua mão. Não pensei que acabaria te usando, afinal, disse Natsuru ao pássaro. Este era o corvo que Uchiha Sasuke havia lhe confiado, carregando o Mangekyou Sharingan de Shizue Uchiha. E agora, o que ele estava prestes a fazer ficou claro. Usar a habilidade única do olho, Koto Amatsukami. Para ser honesto, dado seu nível atual, ele achou Koto Amatsukami um tanto decepcionante. Ele só conseguia influenciar seres abaixo do nível dos 6 caminhos. Qualquer um acima desse nível, como Kaguya ou Madara dos 6 caminhos, o detectaria instantaneamente por meio de sua percepção aprimorada pela liberação de Yin. É por isso que técnicas de ilusão raramente eram usadas no reino dos 6 caminhos. Embora não fossem completamente imunes, a maioria dos seres do nível dos 6 caminhos conseguia resistir a mais de 90% de Genjutsu. Entretanto, sua liberação Yin agora era poderosa o suficiente para dar real penetração a Koto Amatsukami. Ele voltou seu olhar para Zetsu Negro. Embora Zetsu fosse único, não possuía um poder avassalador. Sua vontade era apenas um fragmento da de Kaguya, muito distante do nível dos 6 caminhos. Mais importante, até mesmo alguém tão ingênuo quanto Kaguya poderia ser dominado por uma ilusão poderosa o suficiente. Depois de pensar por um momento, o corvo abriu suas asas e voou para o outro ombro de Natsuru. Umbreon, notando o novo ocupante, olhou feio para o corvo e tentou agarrá-lo. Chega! Não comece! Natsuru gentilmente segurou Umbreon e injetou uma onda de liberação Yi no corvo. Um momento depois, o Sharingan dentro dele, que antes tinha apenas 3 Tomoe, brilhou com um novo design. Não! Zetsu Negro percebeu o que estava prestes a acontecer. Tentou fechar os olhos, mas não conseguiu se mexer. Seu corpo estava completamente paralisado. Seus olhos permaneciam arregalados. Então, ele viu os olhos de Natsuru. O Mangekyou Sharingan no corvo pareceu se fundir a eles. Koto Amatsukami. Essa foi a última coisa que Zetsu Negro ouviu. Seus olhos imediatamente ficaram vidrados. Momentos depois, a luz retornou ao seu olhar. Lorde Natsuru. Zetsu Negro chamou respeitosamente. Você entende o que eu preciso de você daqui para frente? Perguntou Natsuru. Sim, Lorde Natsuru. Eu me tornarei seus olhos na escuridão. Eliminarei todos os obstáculos em seu caminho, respondeu Zetsu Negro com total devoção. Ele hesitou, olhando para Umbreon no ombro de Natsuru, e acrescentou, só peço que cuide bem da minha mãe. Claro, Natsuru assentiu. Na ilusão, ele fez mais do que reescrever o testamento de Zetsu. Ele plantou a próxima fase de seu plano, incluindo uma crença crucial. O estado atual de Kaguya, selada dentro de Umbreon e permanecendo ao lado de Natsuru, era o melhor e mais feliz resultado possível para ela. Com essa convicção, ele confiou que Zetsu seria ainda mais leal. Afinal, embora Zetsu Negro tivesse cometido inúmeros atos malignos, ele também tinha uma virtude inegável: piedade filial. No mundo original de Natsuru, isso talvez não fosse uma característica tão rara, mas no mundo de Naruto, era praticamente uma raridade sagrada, principalmente quando comparado a todos os filhos e irmãos desleais da série. Agora com Orochimaru, Kizami, Zetsu e até mesmo Kabuto potencialmente disponíveis, as operações paralelas de Natsuru estavam bem equipadas. Depois de terminar tudo, ele abriu outro Hyomotsu Irazaka e entrou na Fenda Negra, com Zetsu Negro seguindo respeitosamente atrás. De volta ao mundo principal, Natsuru agora tinha Umbreon em um ombro, parecendo um pouco ciumento, e um corvo com um Mangekyou Sharingan no outro. A visão era incomum. Logo, ele se aproximou da árvore divina e colocou a mão nela. Num instante a árvore voltou à vida subindo em direção ao céu. Ele subiu até o topo da árvore, onde o Rin Sharingan vermelho sangue com 9 Tomoe pairava. Ele não havia planejado isso inicialmente, mas agora, tendo atingido seu nível atual, percebeu que conseguiria. Ele colocou uma mão no olho, e os 3 Tomoe dentro dele começaram a girar, transformando-se no mesmo padrão do Mangekyou Sharingan no corvo em seu ombro. Ele pensou profundamente. Ele deveria fazer o Tsukuyomi infinito forçar o mundo inteiro a segui-lo incondicionalmente? Isso foi chato. O mundo de escravos irracionais não o atraía. Com sua força, ele não precisava de truques tão chamativos. Em vez disso, ele implantaria regras ideológicas simples, uma mentalidade unificada. Dessa forma, quando ele mais tarde tentasse unificar o mundo, haveria menos barreiras ideológicas e menos pessoas precisariam morrer. Depois de pensar um pouco mais, ele assentiu para si mesmo. Isso serviria. Quanto ao que viria a seguir, ele deixaria Konoha servir como centro de tudo, e ele pessoalmente cuidaria do resto. Afinal, um exército é formado por 1000 dias para ser usado em um único momento. Após se decidir, Natsuru alçou voo. Sob a lua vermelho sangue pairando no céu noturno, ele formou um selo de mão. Koto Amatsukami infinito. Naquele instante, a lua carmesim começou a mudar. Primeiro apareceram os padrões concêntricos do Rinnegan. Depois, os 6 Tomoe do Rin Rinnegan. Por fim, o padrão do Mangekyou Sharingan sobreposto a tudo. Em um instante, a lua vermelha voltou a irradiar uma luz ofuscante, idêntica à luz do Tsukuyomi infinito original. Uma luz que podia atravessar qualquer obstáculo, iluminando diretamente todos os seres vivos. Momentos depois, o luar desapareceu. Natsuru retornou à Terra. Mas agora na terra onde ele estava, outra figura apareceu, o sábio dos 6 caminhos. Isso foi mesmo a coisa certa a fazer? Perguntou a Goromo com uma expressão confusa e indecifrável. Ele não esperava que Natsuru tomasse essa atitude. O
O que há de errado? Respondeu Natsuru casualmente, espreguiçando-se. Mesmo que eu não tivesse feito isso agora, teria acontecido mais tarde. E se tivesse acontecido mais tarde, mais pessoas teriam morrido. O sábio dos 6 caminhos ficou em silêncio por um longo tempo, então suspirou. Talvez você esteja certo. Além disso, continuou Natsuru, não ficarei no poder por muito tempo. Não precisa se preocupar. Quando este sistema se tornar um obstáculo para o mundo naturalmente dará à luz um novo protagonista para derrubá-lo. O sábio ficou atordoado. Não conseguia entender bem sua mentalidade. Se ele queria unificar o mundo, isso não significava que ansiava por poder. Então por que dizer algo assim? Natsuru entendeu sua confusão e explicou. Porque há algo em que estou mais interessado. Após um momento de pausa, Agoromo entendeu e sorriu amargamente. Você é realmente um homem diabólico. E obrigado pelo elogio. Natsuru não estava bravo. Ele simplesmente fazia o que queria quando queria. No momento ele estava interessado em unificar o mundo, então faria isso. E embora o ato de governar após a unificação também lhe interessasse, a unificação em si não representava mais nenhum desafio. A verdadeira dificuldade era a governança, algo em que ele se esforçara por enquanto. Mas quando terminasse, ele provavelmente perderia o interesse e retornaria ao único caminho com o qual sempre se importou, o caminho de se tornar mais forte. Até mesmo o sábio dos 6 caminhos não pôde deixar de suspirar diante da natureza obstinada de Natsuru. Eu já confiei todo o meu poder a você, disse Agoromo baixinho. Não tenho como impedi-lo. Mesmo no meu auge, eu não seria páreo para você. Ele olhou para Umbreon no ombro de Natsuru, seu olhar distante e reflexivo. Então não se preocupe, disse Natsuru. Este mundo se tornará melhor, unificado para que possa enfrentar as ameaças que virão, os Tsutsuki de além das estrelas. Ele olhou para o céu, pois agora podia sentir vagamente o que estava por vir. Na verdade, o perigo não estava apenas além das estrelas. Mesmo dentro deste mundo, ainda havia Tsutsuki espalhados e alguns outros seres incomuns. Mas ele não tinha interesse nelas. Comparadas a ele, eram como formigas. Ele os deixaria para a geração mais jovem. Espero que os Tsutsuki restantes não exijam que eu intervenha, suspirou Natsuru. Nenhum deles despertou seu interesse. Se alguém aparecesse com um corpo ainda mais forte que o de Kaguya e instintos de combate no mesmo nível dos de Madara, então talvez ele achasse isso intrigante. Mas ele duvidava seriamente que alguém assim existisse no clã Tsutsuki. Espero que este mundo também se torne um lugar melhor, disse o sábio dos 6 caminhos com a voz cheia de emoção. Então ele olhou para ele mais uma vez, suspirou e começou a desaparecer, retornando à terra pura. Nesse ponto, ele já não tinha mais poder algum. Sua aparição ali só foi possível graças aos vestígios que permaneciam em Naruto e Sasuke, mas agora, era hora de partir. Pouco antes de desaparecer completamente, ele falou uma última vez. Natsuru, posso lhe pedir um último favor? Eu cuido dela, respondeu Natsuru, olhando para a figura que desaparecia. Ele já sabia o que Agoromo queria perguntar. Obrigado. O sábio dos 6 caminhos sorriu. E então, ele desapareceu. Capítulo 394. Uma declaração de guerra. O sábio dos 6 caminhos que permaneceu no mundo por quase 1000 anos, finalmente partiu para a terra pura em paz. Natsuru olhou para o lugar onde o sábio havia desaparecido, silenciosamente esperando poder colocar as coisas em ordem por lá, afinal, as regras deste mundo eram caóticas demais. Havia Shinigami, deuses malignos, e até Yama, o próprio rei do inferno. Afinal, o rei do inferno invocado pelo renascimento Rin não era brincadeira. O sistema precisava de reforma. Os mortos não deveriam retornar tão facilmente. Técnicas como o Edo Tensei não deveriam existir. Quanto ao renascimento Rin, ele achou aceitável, pois trocava uma vida por outra. O custo era autossuficiente. Ainda assim, ele não estava particularmente interessado em resolver esses problemas sozinho. Deixaria isso para o sábio dos 6 caminhos, ou talvez para alguém que viesse depois. Agora ainda faltavam algumas coisas a serem feitas. Após usar o Kotoamatsukami infinito, ele implantou o conceito de unificação global nas mentes de todos os seres sencientes. O que se seguiu foi a liberação do Tsukuyomi infinito. Natsuru parou para pensar, e percebeu que o sábio dos 6 caminhos não havia lhe dito como liberá-lo. Mas isso não foi um problema tão grande. Ele olhou para a lua vermelho sangue no céu, lembrando que na história original, foram Naruto e Sasuke que deram as mãos para formar um selo específico. Ele não conseguia se lembrar exatamente de qual selo, mas provavelmente poderia deduzi-lo e recriá-lo usando sua vaga memória. Depois de pensar por um momento, ele assentiu. Parecia que o método mais simples envolvia alguém com o chakra de todas as 9 bestas com cauda e outro com o Rinnegan formando um selo de mão de tigre. Natsuru tinha o chakra de todos os 9 Big, já que ele ainda não os havia liberado. Mas o Rinnegan, ele deveria fazer um na hora? Isso pareceu mais problemático do que simplesmente inventar uma nova maneira de lançá-lo. De repente, ele parou e olhou para Umbreon empoleirado em seu ombro. Gura! Umbreon notou seu olhar e inclinou a cabeça, curioso. Estenda a pata, disse Natsuru. Surpreendentemente, Umbreon estendeu uma pequena pata dianteira que ele pegou em sua mão. Sua liberação Yin ganhou vida, e a fenda vertical na testa de Umbreon se abriu lentamente, revelando o Rin Sharingan vermelho sangue com 9 Tomoe. Natsuru olhou para a pequena pata em sua mão. Embora pequena, seria suficiente. Selos de mão eram apenas simbólicos, o que realmente importava era o poder por trás deles. Então, Tsukuyomi infinito, liberação. Com o comando dado,
As inúmeras árvores divinas que se espalharam pelo mundo gentilmente estenderam seus tentáculos e lentamente abaixaram as vagens brancas contendo as pessoas capturadas até o chão. Entretanto, como ele ainda não havia devolvido o chakra, ou mais precisamente a energia vital para aquelas pessoas, nenhuma delas acordou ainda. Natsuru refletiu um pouco e decidiu imitar o sábio dos 6 caminhos. Ele invocou 9 orbes da busca da verdade e os deixou flutuar sob si, sentado de pernas cruzadas, contemplando o mundo abaixo. O tempo passou. Por fim, a lua vermelha começou a se pôr, e o céu assumiu o tom tênue do amanhecer. Finalmente, pessoas no mundo todo começaram a despertar. Eles se levantaram lentamente, trêmulos, como se estivessem se recuperando de uma doença quase mortal. Nesse ponto, eles entenderam. Se estavam acordados agora, isso significava que Natsuru havia vencido. Ele havia derrotado o inimigo e os libertado do Tsukuyomi infinito. Mas nenhum deles parecia muito feliz. Na verdade, muitas de suas expressões eram graves. Porque em suas mentes todos eles se lembravam daquelas memórias que haviam sido plantadas à força enquanto estavam inconscientes, e aquele ser, a quem eles haviam confiado todas as suas esperanças, havia-lhes dito diretamente que pretendia unificar o mundo inteiro. Todos olharam uns para os outros. Isso não pode ser real, certo? Deve ser uma ilusão persistente do Tsukuyomi infinito. Caso contrário, como ele poderia dizer uma coisa dessas? Alguns até se perguntavam se ainda estavam presos no Tsukuyomi infinito e se Natsuru realmente havia perdido. E agora eles estavam presos em um mundo de sonho perfeito para sempre. De qualquer forma, a incerteza os levou a se distanciarem instintivamente do shinobi de Konoha. Do lado de Konoha, chefes de clã como Yashi Yuga e o trio Ino Shikasho trocaram olhares. Sabiam que a hora havia chegado e por isso, deram um passo à frente e deram ordens aos seus clãs. Liderando o caminho, eles marcharam em direção a Natsuru. Vendo isso, os membros do clã que não tinham certeza do que fazer entraram na fila. Até mesmo shinobi sem clã, aqueles de origens humildes ou civis, assistiam incrédulos. Mas quando eles pensaram em tudo o que aconteceu e na força esmagadora que ele demonstrou durante a Quarta Guerra Mundial Ninja, eles começaram a pensar, se for ele, se for o nosso Hokage, talvez ele realmente consiga fazer isso. E então eles seguiram, juntando-se à crescente onda de shinobi de Konoha caminhando em direção a Natsuru, mesmo que isso significasse fazer inimigos no mundo inteiro. Enquanto Natsuru permaneceu ao lado deles, nenhum deles sentiu medo. Na verdade, eles se sentiram animados. Porque se tivessem sucesso, teriam feito história e alcançado algo que ninguém mais no mundo ninja jamais havia feito. E eles próprios fariam parte dessa história. Talvez não o centro dela, mas ainda assim parte dela. E isso era emocionante. As outras grandes vilas ninja e os samurais da Terra do Ferro ficaram atordoados ao ver as forças de Konoha se movimentarem. Estava ficando claro. Talvez esse fosse o plano de Konoha o tempo todo. Mas não foram apenas as outras nações que ficaram no escuro. Nem mesmo Tsunade e Jiraiya sabiam do plano dele. No início, eles não queriam acreditar. Eles pensaram que talvez fosse apenas Infinite Tsukuyomi mexendo com a mente das pessoas, plantando ilusões para semear discórdia entre Konoha e o resto do mundo. Mas então, eles viram como todos os shinobi de Konoha estavam marchando em frente sem hesitação. Os olhos de Tsunade e Jiraiya se encheram de dúvida e confusão. Tsunade, embora surpresa, entendeu melhor. Afinal, ela já havia sido Hokage e interagiu com Natsuru mais do que com qualquer outra pessoa. Para ela, esse resultado, embora chocante, também de alguma forma fazia sentido. Ela sabia que ele só parecia interessado em ficar mais forte. Esta guerra lhe mostrará que ele também amava batalhas, algo que antes só escondia por não ter tido oponentes à altura. Quanto a unificar o mundo, o olhar de Tsunade ficou complicado. Para Natsuru, isso provavelmente era apenas mais um desafio interessante. E se ele achasse interessante, é claro que ele faria. Isso se encaixava perfeitamente com a compreensão de Tsunade sobre quem ele era. Jiraiya, por outro lado, não conseguia aceitar. Quando a guerra começou, ele percebeu que a calamidade prevista pelo grande sapo sábio devia estar se referindo àquela mesma guerra. E os eventos que se desenrolaram pareciam confirmar isso. Tsukuyomi infinito, inimigos de nível divino, o destino do mundo em jogo. Mas agora, o inimigo havia sumido. E no entanto, uma nova guerra estava prestes a começar, uma que engoliria o mundo, e quem a desencadeou não era ninguém menos que seu próprio aluno. Isso tem que ser mentira, certo? Jiraiya sussurrou para si mesmo. Ele pensou que tudo finalmente havia acabado. Ele até conseguiu usar seu Rasengan flamejante para derrotar seu rival de longa data, Orochimaru. Deveria ter sido um final perfeito. Ele deveria ter podido viver o resto da vida em paz. Mas a realidade lhe deu um soco no estômago. Como idealista, Jiraiya teve dificuldade em aceitar. Ele hesitou, sem saber o que fazer. No final, foi Tsunade quem o puxou para longe. Mesmo que ela não gostasse do plano dele, não havia como voltar atrás. Natsuru já havia declarado guerra ao mundo inteiro, dentro de suas mentes. A única escolha que restava era apoiá-lo. Tsunade entendia Jiraiya muito bem. Ela sabia que ele talvez não fosse capaz de aceitar isso, e não podia correr o risco de ele desertar ou se opor a eles. Então ela o arrastou para longe, porque mesmo que ele não ajudasse, ele não deveria se tornar o inimigo. Muito em breve, no campo de batalha da Quarta Grande Guerra Ninja, 2 campos claros se formaram. De um lado, Konoha. Do outro, todos os outros. O quarto Raikage olhou para Natsuru, que agora estava sentado calmamente em cima de seus 9 orbes da busca da verdade.
brincando gentilmente com uma estranha criatura negra em seu colo. O Raikage podia sentir que ele estava observando todos eles de cima. E então, ele gritou furioso: Sexto Hokage, qual é o significado disso? Essas memórias são mesmo verdadeiras? Embora o quarto Raikage ainda estivesse incrivelmente fraco, sua constituição física lhe permitiu produzir um rugido tão poderoso que abalou a terra. E no momento em que ele terminou de gritar, os olhos de todos se voltaram para Natsuru, esperando ouvir sua resposta. Natsuru, é claro, ouvirá a voz do Raikage. Ele observava atentamente as reações de todos e com certeza a maioria estava chocada, incluindo muitos dos próprios shinobi de Konoha. Mas ele não estava preocupado. Já havia combinado com Konoha com antecedência e confiava que nenhum deles se voltaria contra ele, nem mesmo Jiraiya ou Tsunade. Olhando para o resultado atual, as coisas estavam se desenrolando mais ou menos como ele esperava. Se ele tivesse discutido isso com Tsunade e Jiraiya antes, eles sem dúvida teriam se oposto a ele. Então, em vez de perder tempo negociando, era mais fácil forçá-los a encarar a realidade. Natsuru também entendeu que suas ações criariam uma ruptura entre ele e os dois, mas não importava. Uma vez tomada uma decisão, ele não a trocaria por ninguém. Naquele momento ele estalou os dedos. Atrás dele, a árvore divina começou a se mexer, e não apenas aquela no campo de batalha. Todas as árvores divinas ao redor do mundo começaram a se mover de repente. No campo de batalha nada mudou. Mas em outras regiões do mundo, os galhos das árvores divinas começaram a projetar imagens em tempo real dessa cena, transmitindo o campo de batalha ao vivo para todos os cantos do mundo. Natsuru estava usando as árvores divinas, que agora cobriam o mundo inteiro como uma rede de transmissão. Então, sua voz soou claramente nos ouvidos de todos. Isso mesmo. Fui eu quem plantou a força esse conhecimento em suas mentes agora mesmo. Sou eu quem vocês agora conhecem e entendem. E como sexto Hokage de Konogakakure, declaro a todos vocês que esta é uma declaração de guerra. A unificação do mundo começa agora. Seu tom era casual, como se não passasse de uma previsão do tempo. Assim que sua voz baixou, uma sombra tomou conta de todos que não eram de Konoha. O salvador que os resgatou do mundo ilusório de Tsukuyomi infinito agora se revelou como seu maior marionetista. Era muita coisa para assimilar. E pior ainda, todos sabiam exatamente o quão poderoso ele era. Se ele realmente pretendia unificar o mundo, haveria alguém que pudesse detê-lo? Enquanto esses pensamentos passavam por suas mentes, a voz de Natsuru ecoou mais uma vez. Não tenho interesse em usar a quarta grande guerra ninja como desculpa para fazer algo dissimulado. A partir de hoje, vocês estão livres para resistir. Podem se opor a mim como nações independentes. Podem se unir contra mim, assim como fizeram contra Tsukuyomi infinito. Ele fez uma breve pausa e continuou. E sim, eu poderia ter feito mais. Se eu pudesse injetar conhecimento diretamente em suas mentes, poderia facilmente remodelar seus pensamentos e forçá-los a me obedecer. Mas não fiz, porque não tenho interesse em governar um mundo de marionetes irrefletidas. No fim das contas, eu só não quero um massacre desnecessário. Então te dei uma vantagem. Foi quando aconteceu. Em todo o mundo, as pessoas começaram a gritar e xingar furiosas e indignadas. E então, bom, o mundo inteiro congelou. Uma daquelas pessoas que estava xingando de repente explodiu, desaparecendo em um jato de sangue e carne. Aterrorizado, o mundo olhou para as consequências terríveis. E através das várias projeções da árvore divina, o rosto sorridente de Natsuru apareceu, seus olhos brilhando com um brilho diabólico enquanto ele calmamente dizia: Ora, me insultar em um momento como esse realmente não é muito sábio. Ele continuou casualmente. Tudo que eu fiz foi lhe dar algum conhecimento. Aceitar ou não é uma decisão sua. Mas se aceitar, não resista na guerra que se aproxima, e você poderá sobreviver. Então veio um sorriso arrepiante. Mas se você não aceitar, então você morrerá. Enquanto dizia isso, Natsuru levantou a mão e apontou para o céu. Todos olharam para cima instintivamente. E o que eles viram abalou sua sanidade. Acima dele surgiu um enorme meteoro, bloqueando o céu. E não foi apenas um. Vários meteoros pairaram por todo o mundo, cada um grande o suficiente para destruir uma cidade se caísse. O pânico explodiu. Algumas pessoas começaram a juntar seus pertences. Outros largaram tudo e simplesmente fugiram, desesperados para escapar da potencial zona de impacto. Diante dessa destruição iminente, o mundo mergulhou no caos. Então a voz de Natsuru soou novamente calma e fria. Relaxe. Os meteoros não vão cair. Eu só queria dar a todos vocês uma pequena demonstração do meu poder. Seu sorriso, afiado e perverso, era o de um verdadeiro demônio, causando arrepios em todos os seus ossos. Quando sua voz desapareceu, todos os meteoros desapareceram, dissolvendo-se no ar. E com esse ato, Natsuru fez o que ninguém jamais havia conseguido. Ele ameaçou o mundo inteiro apenas com seu próprio poder. Se alguém duvidava dele antes, ninguém mais ousava duvidar. E as palavras que ele havia dito antes agora estavam sendo consideradas com seriedade mortal. Entre aqueles que refletiram sobre isso não estavam apenas civis comuns, mas nobres, lordes e até mesmo os daim de todas as grandes nações. Capítulo 395. O caminho da energia natural. Por que você está fazendo isso? Perguntou o quarto Raikage novamente. Sua figura antes corpulenta estava agora magra e emaciada, drenada da maior parte de sua energia vital. Mas mesmo enfraquecido, um camelo magro ainda é maior que um cavalo. Ele ainda era o único que conseguia levantar a voz alto o suficiente para falar.
Por quê? Natsuru pensou por um momento e então respondeu calmamente. Porque eu tenho um sonho de unificação. Agora, tendo chegado a este mundo, Natsuru não havia pensado em unificação a princípio. Mas à medida que seu poder crescia e eventualmente se tornava invencível, novas ambições naturalmente começaram a surgir. Pensamentos que ele nunca havia considerado antes começaram a vir à tona. Assim nasceu a decisão de unificar o mundo. Talvez tenha acontecido de repente, talvez sem muito planejamento, mas em um mundo onde o poder reina supremo, as regras eram diferentes de sua vida anterior. O quarto Raikage ficou atordoado. Essa é a sua razão? Só um sonho? Você chegaria tão longe? Era muito caprichoso, muito imprudente. Natsuru achou a reação dele um tanto engraçada. Afinal, a Vila das Nuvens era militarista e agressiva há muito tempo, gerando inquietação em Iwagakure. Não era como se ele não soubesse disso. Se a situação se invertesse e Cloud tivesse essa chance, será que eles realmente recuariam? Claro que não. Eles não pensariam em unificação global, apenas em dominar o mundo ninja. Natsuru balançou a cabeça e parou de desperdiçar palavras com o quarto Raikage. Olhou para a multidão abaixo, pessoas com rostos murchos e espíritos desesperados, e falou mais uma vez. Do jeito que estão agora, não sobreviverão por muito mais tempo. Depois que Madara Uchiha conjurou o Tsukuyomi infinito, toda a sua energia física foi drenada. Se nada for feito, todos vocês morrerão em poucos dias. Suas palavras foram como uma bomba no mundo todo. Em todo o planeta, em todos os lugares onde as pessoas viviam, aqueles que ouviram a voz de Natsuru olharam horrorizados. Sentiram seus próprios corpos, fracos, flácidos, prestes a desabar. E não conseguiram deixar de acreditar nele. Após uma breve onda de pânico, todos os olhos se voltaram para Natsuru, que estava sentado calmamente no alto do céu. Ele era a última esperança deles. Afinal, se ele realmente quisesse governar o mundo, não poderia deixar todo mundo morrer. De que adiantaria um mundo unificado sem pessoas? Natsuru podia sentir o olhar deles. Ele sorriu levemente e, sob o peso de todas as expectativas, riu baixinho e falou novamente. Parece que você não é completamente idiota. Já que escolhi unificar o mundo, é claro que não vou deixar você morrer. Então, foto. Com o estalar de dedos, o mundo inteiro mudou. Das árvores divinas que cobriam o planeta, uma torrente de energia natural pura começou a jorrar. Dentro dessa energia natural havia fios de força vital, energia que retornava aos seus legítimos donos, preenchendo os recipientes vazios de seus corpos. Naquele momento foi como se o próprio mundo tivesse despertado. O céu e a terra pareciam rejubilar, brilhando de vitalidade, como se a própria natureza celebrasse a ocasião. Bem longe, nas 3 grandes terras dos sábios, os sábios mais velhos arregalaram os olhos com lágrimas brilhando. Eles podiam sentir o retorno da energia natural. Após 1000 anos de estagnação, finalmente podiam trilhar o caminho das artes sábias novamente. Eles voltaram os olhos para Natsuru. O caminho da natureza não era mais obscuro e incerto como nos tempos antigos. Alguém havia construído uma ponte sobre o rio. Quanto ao seu plano de unificar o mundo, isso não era da conta deles. Contanto que o mundo não fosse destruído, fazia pouca diferença para os animais se os humanos fossem governados por um governo ou por muitos. De volta às massas humanas, embora não pudessem perceber a mudança na energia natural, eles podiam sentir seus corpos se rejuvenescendo lentamente. A sensação física era inegável. Eles se sentiam mais fortes. E o mundo em si, de alguma forma, parecia melhor. Eles entenderam. Natsuru os estava salvando mais uma vez. Essa restauração durou muito tempo, até que a escuridão começou a desaparecer e a luz da manhã surgiu no horizonte. Finalmente, quando o processo terminou, o mundo foi completamente revivido pela energia natural. Alguns estavam presentes no campo de batalha, observando Natsuru diretamente. Outros observavam através das projeções nos galhos da árvore divina. Naquele momento, Natsuru permaneceu de pé, o sol e a lua cruzando seus caminhos atrás dele, luz e sombra dividindo sua forma em duas. Ele estava meio na escuridão, meio na luz, como um deus vivo. Sua presença irradiava um mistério insondável e uma força avassaladora, o suficiente para quebrar a vontade deles. A resistência desapareceu. Do shinobi abaixo, aos nobres e civis observando de longe, todos entenderam uma coisa. O homem que declarou guerra ao mundo logo após a 4ª Grande Guerra Ninja tinha acabado de salvar a todos. Não apenas de ilusões, mas da própria morte. Ele salvou o mundo inteiro. E agora, eles vacilaram. Ele era um deus da salvação? Ou um demônio da ambição? Uma coisa estava clara. Muitos que antes se opunham a Natsuru começaram a aceitá-lo. Afinal, como eles poderiam não confiar no homem que salvou suas vidas? Para muitas pessoas comuns, a resposta era simples. Eles lhe deviam suas vidas, então lhe dariam sua confiança. Esse sempre foi o objetivo de Natsuru. Claro, ele poderia ter restaurado a energia deles enquanto ainda estavam inconscientes, antes mesmo de serem baixados das árvores. Mas então, eles não teriam sentido isso. Não haveria impacto emocional. Ao deixá-los passar pela experiência de quase morte e depois salvá-los bem diante de seus olhos, ele garantiu que eles se lembrariam. Garantiu que eles sentiriam gratidão. E talvez Natsuru fosse um pouco astuto. Afinal, era apenas uma ação, restaurar a energia deles. Mas ele a dividiu em 2 momentos, salvando-os do Tsukuyomi infinito e restaurando sua vitalidade. Mesmo assim, ele não precisava fazer nada disso. E fazer isso até o enfraqueceu um pouco. Então agora os corações estavam mudando. Alguns ficaram atordoados pelo poder absoluto.
Alguns foram movidos pela dívida da salvação e alguns tramaram em segredo. Natsuru ignorou tudo isso. Ele olhou para a energia natural persistente que preenchia o mundo e ficou genuinamente surpreso. Ele havia descoberto algo extraordinário. O limite para trilhar o caminho da natureza havia caído. Agora ele entendia que a razão pela qual sentir a energia natural tinha sido tão difícil antes era simplesmente porque não havia energia suficiente. Mas agora, com a energia natural do mundo restaurada à sua densidade original, até humanos comuns conseguiam sentir isso. Eles não precisavam mais de um talento do nível de Naruto. Claro, o talento ainda importava, mas ele não era mais o guardião que já foi. E embora o perigo tivesse diminuído significativamente, entrar no caminho da natureza ainda era mais perigoso do que o caminho do chakra, pelo menos no começo. Claro, isso foi só o começo. À medida que mais pessoas trilhassem esse caminho, alguém acabaria descobrindo métodos mais seguros. Mas mesmo assim, isso significava uma coisa: as pessoas agora poderiam começar a trilhar o mesmo caminho que ele havia trilhado. Um caminho que poderia levar ao verdadeiro poder. Afinal, no caminho do chakra, até mesmo atingir o nível Kage era extremamente raro. Mas com o caminho natural, produzir seres de nível Super Kage era inteiramente possível. Alcançar o nível dos 6 caminhos? Embora não fosse impossível, ainda era extremamente improvável. Em outras palavras, o limite superior da humanidade neste mundo foi elevado, de Super Kage, para 6 caminhos. Quanto ao próprio Natsuru, ele ainda se considerava nesse estágio. Não havia necessidade de criar uma nova classificação acima ou mesmo no nível Kaguya. Não era necessário. Nesse momento ele percebeu outra coisa. O clã Inuzuka e o clã Aburame tinham acabado de receber grandes melhorias. Dadas as características do clã, seria incrivelmente fácil para os Inuzuka desenvolverem o modo sábio do lobo. E o Aburame? Mais insano ainda. Como ele disse uma vez, em termos de força em relação ao peso corporal, nenhuma espécie supera os insetos. Se eles conseguissem desenvolver com sucesso uma técnica sábia para seus insetos, o poder de combate do clã Aburame dispararia para níveis de quebra de nível de inseto. Xiali pensou em Aburame Shino e sorriu. O recorde invicto de Shino provavelmente continuaria por muito tempo. Os insetos não eram apenas poderosos, eles eram versáteis. E se esse poder fosse combinado com a mente analítica de combate de Shino, então quando ele amadurecesse completamente, ele acreditava que o poder de Shino poderia se aproximar do de Naruto e Sasuke. Divertido com essas possibilidades que mudariam o mundo, ele riu novamente e falou: agora tenho mais uma coisa a dizer. Não, 2 coisas. Todos imediatamente se animaram, ansiosos para ouvir qual seria o próximo anúncio impactante que ele faria. Vendo suas reações, Natsuru continuou: eu divulgarei publicamente o método de treinamento do caminho natural, o caminho que percorri, nas nações que governo, para aqueles com talento para segui-lo. E antes que alguém pudesse perguntar o que era o caminho natural, ele levantou a mão e continuou: vamos começar com algo mais familiar, o sistema de chakras, o caminho atual de todos os shinobi. O caminho do chakra tem uma limitação fatal. Ele é limitado pelo limite de chakra que você pode ter. Chakra não é algo com que os humanos nascem. Ele foi criado quando a lendária Kaguya Tsutsuki consumiu o fruto da árvore divina. Seu filho, o sábio dos 6 caminhos, mais tarde compartilhou o chakra com a humanidade. Mas mesmo com a partilha do sábio, o caminho do chakra tem limites rígidos. Alcançar o nível de Super Kage, ou especialmente o nível dos 6 caminhos, é quase impossível sem a linhagem Tsutsuki. E quais são as linhagens sobreviventes dos Tsutsuki? Ele olhou para a multidão de ninjas, muitos dos quais agora ouviam atentamente. O clã Senju, o clã Uzumaki, o clã Uchiha, o clã Iga, e o extinto clã Taketori, entre outros. Então, às vezes, não é que você não seja bom o suficiente. É que sua linhagem te limita. E a única maneira de melhorar é aprender mais jutsus e aprimorar suas habilidades de combate dessa forma. Lá embaixo, muitos ninjas, especialmente aqueles que não ficaram mais fortes em anos, tinham expressões pensativas. Então ele soltou a verdadeira bomba. Mas o caminho natural se baseia na energia natural, energia que nasceu com o próprio mundo. Não é limitado por linhagens como o chakra. Ele sorriu. Claro, isso não significa que o caminho natural definitivamente levará você ao meu nível. Todo caminho ainda requer talento. E sim, o caminho natural é mais perigoso que o caminho do chakra. Mas em troca, a boca de Natsuru se curvou em um sorriso, e então ele proferiu palavras que levariam muitos à loucura. Você ganha longevidade. Quando você domina o caminho natural, sua expectativa de vida aumenta. Por exemplo, alguém como eu poderia facilmente viver mais de 10.000 anos. Na verdade, ele estava sendo modesto. No seu nível atual, se não quisesse morrer, simplesmente não morreria. Não era maior de idade, pelo menos. Mesmo sentado calmamente no céu, ele conseguia sentir o peso de cada respiração lá embaixo, a respiração de todos estava pesada e seus olhos ardiam de desejo. Perigo? Mais alto que o caminho dos chakras? Quem se importava? 10.000 anos de vida? Isso valia qualquer risco. Em todo o mundo, guerreiros sedentos por poder e buscadores de longevidade começaram a vacilar. E era exatamente isso que ele queria, que todos vissem os benefícios. No momento, somente ele e as 3 grandes terras sábias sabiam como trilhar o caminho natural e os 3 grandes sábios estavam todos alinhados com ele. Então, por um tempo, ele deteve o monopólio do caminho da natureza. Com uma tentação tão mortal, eles realmente conseguiriam resistir? Natsuru sorriu.
E ele não anunciou imediatamente a segunda coisa. Ele queria deixar que essa tentação o atingisse completamente. Capítulo 396. Aquele que divide o mundo. A longevidade, não importa em que mundo você a coloque, é uma busca compartilhada por toda a humanidade. E no mundo de Naruto, onde a curta duração da vida é a norma, essa busca se torna ainda mais fervorosa. Pessoas comuns não vivem muito, e a expectativa de vida de um ninja, provavelmente é ainda menor. Então, a atração da imortalidade que Natsuru ostentava era nada menos que uma arma poderosa, a qual poucos conseguiam resistir. Natsuru esperou por um bom tempo, observando enquanto a maioria dos que estavam diante dele finalmente voltavam a si. No entanto, mesmo que suas mentes tivessem retornado, o calor ardente em seus olhos, a respiração pesada que eles respiravam e a mudança sutil em suas atitudes não poderiam ser desfeitos. Diante disso, ele apenas riu baixinho, sem se dar ao trabalho de dizer mais nada. Afinal, é preciso manter pelo menos um ar de mistério. Ele então olhou para o céu e disse, uma última questão, algo que aprendi enquanto lutava contra Kaguya Tsusuke. Naquele momento a atenção de todos estava voltada para Natsuru, ansiosos para saber que outra bomba ele poderia lançar. Isso é. Natsuru fez uma breve pausa e continuou. O clã Tsusuke. Eles não são nativos do nosso mundo. São seres extraterrestres. À medida que suas palavras eram proferidas, a multidão, que já havia passado por vários choques, pensou ter se tornado insensível às surpresas. No entanto, quando ele as disse em voz alta, todos ficaram atordoados novamente. Seria essa a primeira vez que eles ouviram que a origem do chakra vinha de seres que não eram deste mundo? Ninguém jamais imaginou tal coisa. Natsuru continuou. Então, como eu disse antes, chakra é algo que eles trouxeram para nós. Mas era para eles mesmos, não para nós. A essa altura, muitos começaram a juntar as peças. Se fosse esse o caso, então as famílias que Natsuru mencionara antes, poderiam ter sangue extraterrestre? Não é de se admirar que esses clãs tivessem uma força média tão alta. Claro, esse não é o ponto principal que eu quero abordar. O que eu quero dizer é... Natsuru sorriu enquanto falava, Kaguya me disse que no futuro, talvez em alguns anos, ou talvez décadas, o clã Tsutsuki retornará a este mundo. Ao ouvir isso, muitos arregalaram os olhos. O dano que uma única Kaguya causou ao mundo já havia sido imenso. Que tipo de reviravolta um clã inteiro causaria? E muitos entenderam muito bem que esse tipo de mudança definitivamente não seria boa. Se esse momento realmente chegasse, como eles resistiriam ao clã Tsutsuki? Naquele momento, a maioria deles não conseguiu evitar olhar para Natsuru. Embora não quisessem admitir, quando consideraram essa possibilidade, ele foi a primeira pessoa que lhes veio à mente. Talvez, quando esse dia chegasse, somente ele seria capaz de liderá-los na resistência à invasão Tsutsuki. Afinal, entregar o mundo a um deles ainda era melhor do que deixar que alienígenas o tomassem. Mas havia outra possibilidade, que ele estivesse mentindo, tudo para fazer com que depositassem suas esperanças nele novamente, facilitando a unificação do mundo. Natsuru não disse muito mais. Desta vez, não lhes deu muito tempo para pensar. Simplesmente estalou os dedos, atraindo a atenção de todos para si. É tudo o que tenho a dizer. Acredite ou não, entenda que não preciso mentir para você, disse Natsuru casualmente, e então revelou um sorriso malicioso. Desta vez, sua voz não era mais suave, ela ecoava estrondosamente pelos céus e pela terra. Então, se vocês desejam resistir a mim, vão em frente e levantem suas bandeiras bem alto. Formem suas alianças, gritem seus slogans, sacrifiquem suas vidas e defendam seus ideais? Venham e impeçam meu avanço, se puderem. Depois de falar, a risada de Natsuru pareceu ecoar pelos céus. Então, ele estalou os dedos novamente e dessa vez não apenas ele desapareceu, mas também todos os ninjas de Konoha abaixo dele. Apenas os ninjas e samurais das outras 5 nações permaneceram, trocando olhares, sem saber o que pensar. Caramba! Naquele momento, o corpo do quarto Raikage tremeu de raiva, e ele socou o ar furiosamente, incapaz de encontrar palavras para se expressar. O que devemos fazer agora? Noki murmurou, parecendo perdido em pensamentos. O que mais podemos fazer? Obviamente temos que formar uma aliança e lutar contra aquele maldito sexto Hokage, rugiu o quarto Raikage. E isso não é tão certo, Noki zombou de repente. O que você disse? O quarto Raikage olhou para ele com raiva. O que eu disse? O sexto Hokage derrotou Madara Uchiha e a lendária Kaguya. Isso por si só prova que ele é ainda mais forte que eles. Madara e até mesmo Obito Uchiha já estavam além da nossa compreensão. Então, que tipo de poder alguém precisa ter para derrotar os dois? Retrucou Noki. O quarto Raikage se viu incapaz de argumentar, ele entendia tudo muito bem. Toda vez que pensava nisso, uma sensação de impotência o dominava. E não se esqueçam, Konoha não tem só o Natsuru. Tem também o Naruto Uzumaki e o Sasuke Uchiha. Cada um deles é um obstáculo intransponível para nós, acrescentou Noki. Uzumaki, Uchiha, murmurou o quarto Raikage com o rosto escurecendo. Exatamente. Os descendentes do clã Tsutsuki, suas linhagens, estão principalmente nos clãs de Konoha. E depois desta quarta grande guerra ninja, nossas forças já estão mais da metade esgotadas. Será que realmente temos força para resistir ao avanço deles? Noki suspirou. Konoha também sofreu baixas, e não poucas, mas enquanto essas pessoas permanecessem, Konoha sempre seria uma ameaça. Então, você está dizendo que quer se juntar a Konoha agora? Rosnou o quarto Raikage. Noki ficou em silêncio, seus pensamentos vagando para outro lugar. Afinal,
Eles já haviam considerado se juntar a Konoha, até Madara arruinar essa possibilidade. Agora que Madara estava morto, esse obstáculo não existia mais. E o mais importante, ninguém conseguia entender o quão forte era a atração da imortalidade para um velho já com um pé na cova. Era uma tentação que poderia abalar seu íntimo. Claro, o método de treinamento no caminho da energia natural poderia eventualmente se espalhar, mas até lá, quem sabia se ele ainda estaria vivo? Mas ao mesmo tempo, Noki não queria entregar a vila que ele passou décadas construindo. Ele estava dividido. O quarto Raikage também tinha uma sombra sobre o coração, ele ainda tinha Killer Bee. Por quanto tempo mais seu irmão mais novo sobreviveria? E agora talvez somente Natsuru pudesse salvá-lo. Mas o quarto Raikage estava cheio de ressentimento, raiva e um profundo sentimento de impotência. Porque por mais desagradáveis que fossem as palavras de Noki, elas eram verdadeiras. Eles realmente conseguiriam resistir a Natsuru? Naquele momento, não era apenas Noki que nutria tais pensamentos, até mesmo a relativamente jovem Meiteru não tinha forte desejo de resistir. Afinal, foi ela quem sugeriu a rendição mais vezes durante a guerra original com Madara. Sua convicção nunca foi particularmente firme. Agora, Mei murmurava para si mesma. Embora não fosse velha, ela, como mulher, estava especialmente preocupada com a idade. Principalmente porque ela ainda não havia se casado. Ela notara algo que outros não notaram enquanto Natsuru ainda estava presente, a pele dele. Era a melhor que ela já vira. Ela se lembrava nitidamente de que a pele dele sempre fora boa, mas agora estava perfeita. Ainda melhor do que a dela na juventude. Ela não pôde deixar de se perguntar, o caminho da energia natural de que ele falava, também poderia preservar a juventude? Isso faria sentido. Se você vivesse muito mais, certamente o envelhecimento também seria adiado. Nesse momento, Mei parecia quase envolta por uma aura sombria e ardente. Seu guarda-costas Ao começou a suar frio atrás dela, sem saber que loucura seu Mizukage estava tramando. Gaara, o que devemos fazer? Temari não pôde deixar de perguntar. Gaara ficou paralisado, olhando para o lugar onde Natsuru havia desaparecido. Só depois de um longo silêncio ele respondeu. Eu não esperava que ele fizesse tal escolha. Sim, nunca pensei que a ambição dele seria tão grande, Kankuro concordou com um aceno solene. Gaara fechou os olhos relembrando cenas do passado e disse, se for ele, ainda é melhor do que deixar o mundo inteiro viver em uma ilusão. Enquanto pensava em tudo que havia vivenciado dentro do Tsukuyomi infinito, Gaara não pôde deixar de suar frio mesmo agora. Para ser honesto, se Natsuru não tivesse derrotado Kaguya, ele poderia ter escolhido afundar voluntariamente naquela ilusão. Essa sensação de total desamparo, a incapacidade de resistir, era realmente assustadora. Quanto às ambições de unificação de Natsuru, Gaara relembrou as cenas florescentes em Konoha. Talvez valesse a pena depositar fé nele. Mais importante, se não acreditassem, o que isso significaria? Levar toda a aldeia à morte certa? Entendi. Kankuro assentiu em concordância. Nenhuma outra vila conhecia Natsuru melhor que a areia. Mesmo agora ainda havia muitas pessoas na Vila da Areia que o consideravam uma divindade invencível, e depois dessa guerra, seu fanatismo provavelmente só aumentaria. Somado à posição inerentemente fraca da areia, Kankuro soltou um longo suspiro. Eles realmente tinham escolha? Nesse ponto não eram apenas os Kage de cada vila que estavam pensando no assunto, até mesmo os shinobi comuns, os civis e as elites políticas estavam todos imersos em discussões. Só que cada grupo tinha perspectivas diferentes. Em termos gerais, a escolha das pessoas comuns era a mais fácil de entender. Eles realmente não se importavam com quem os governava, e a promessa de Natsuru era mais do que tentadora, ele até salvou suas vidas. Então, entre esse grupo, o apoio a ele foi o mais forte. Depois vieram os shinobi, porque eles eram os únicos que realmente entendiam o poder avassalador de Natsuru. Para eles, resistir a ele não parecia diferente de cortejar a morte. Por fim, havia as elites políticas, aqueles em posições de poder. A postura deles era a mais previsível. Não importava o motivo, nenhum deles queria ser derrubado de seus tronos, e as ações de Natsuru, sem dúvida, ameaçavam derrubar tudo o que haviam construído. Isso era algo que eles não podiam aceitar. Ao mesmo tempo, eles estavam desesperados para saber o segredo da imortalidade. Isso os estava deixando loucos. Eles quebraram a cabeça tentando descobrir como ganhar a vida eterna sem perder seu status. Mas tudo isso não tinha mais nada a ver com Natsuru. Como ele já havia feito tudo o que podia, ele expôs a ameaça da morte, a tentação do ganho e a presença de um inimigo comum. Com essas cartas jogadas, ele acreditava que os resultados seriam significativos, mas também sabia, não seria um mar de rosas. Dali em diante, tudo se resumiria à guerra, ferro e sangue. Ele tentou minimizar as baixas de antemão, mas essa fase já havia acabado. Uma vez que a guerra começou, não havia mais hesitação. O único objetivo seria conquistar rapidamente e esmagar toda a resistência. Neste momento, Natsuru e Ino estavam caminhando pela estrada para casa. Depois de retornar a Konoha com os ninjas da vila, ele sabia que muitas pessoas iriam querer vê-lo. Mas ele não se encontrou com ninguém. Ele simplesmente deixou uma mensagem na mente de todos. Reunião amanhã na sala do conselho. Depois ele foi embora. Surpresa? Natsuru olhou para Ino e perguntou. Sim, um pouco. Ino assentiu. Ela ainda não havia se dado conta. Pensava que seu namorado se tornaria o Kage de Konoha, mas agora parecia que ele poderia realmente se tornar o governante do mundo inteiro. E ela
Ela pode estar se transformando de esposa do Hokage para consorte do governante do mundo. Essa mudança de identidade a deixou um pouco atordoada. Então, Ino abraçou o braço de Natsuru, seus olhos se curvando em luas crescentes enquanto ela dizia, mas se for você, eu sei que você consegue. Natsuru riu, acariciou a cabeça de Ino e disse, este ano, fiz 17 anos. De repente, o rosto de Ino ficou vermelho. Ela entendeu o que ele quis dizer. Em apenas mais um ano, podemos nos casar, suspirou Natsuru. Felizmente, neste mundo a idade legal para o casamento era 18 anos. Ele não teria que esperar mais 2 anos. Ino se encostou no ombro de Natsuru com um sorriso feliz. Não demorou muito para que Natsuru trouxesse Ino de volta para aquela casa familiar e batesse na porta. Logo, Shinai abriu a porta de avental. Ao ver Natsuru e Ino, sorriu calorosamente e disse, entrem. Vocês dois trabalharam tanto durante a Quarta Guerra que devem estar morrendo de fome. O jantar está quase pronto. Hoje à noite preparei todos os seus pratos favoritos. Incrível. Depois de toda essa luta, estou morrendo de fome. Natsuru coçou a cabeça com um sorriso e entrou com Ino. Ino rapidamente se limpou e foi ajudar Shinai na cozinha. Natsuru se jogou no sofá, saboreando o momento. Esta casa, ela nunca mudou, não importa o que acontecesse. Shinai nunca questionou nada que Natsuru fez. Ela o apoiaria incondicionalmente não importando o caminho que ele escolhesse, mesmo que o que ele fizesse não fosse totalmente nobre. Mas quando Natsuru olhou para aquela cena familiar e pacífica à sua frente, ele sorriu. Isso é o suficiente. Capítulo 397. Espalhando energia natural. Neste dia, nas mansões dos senhores feudais em vários países e nas aldeias ninjas, inúmeras pessoas estavam envolvidas em discussões acaloradas. Embora Natsuru já tivesse demonstrado um nível de poder incomparável, ainda havia alguns que acreditavam que com toda a força de suas nações, poderiam deter seu avanço. Naquele momento, na mansão do Daim da Terra do Fogo, o senhor feudal da Terra do Fogo estava se abanando suavemente, observando silenciosamente as pessoas abaixo dele discutindo. Uma parcela significativa deles pertencia à facção pró-rendição, enquanto o outro grupo permanecia indeciso. O restante era firmemente contra a rendição. O raciocínio deles era simples. Como os recursos da Vila Ninja eram em grande parte fornecidos pelo País do Fogo, eles poderiam cortar o apoio a Konoha. Sem recursos, Konoha teria dificuldade em travar a guerra. No entanto, a facção oposta argumentava que a força do atual Hokage já estava muito além da compreensão normal. Seu poder não poderia ser limitado por algo tão básico quanto a logística de recursos. O Daim, sentado na cabeceira da sala, soltou um suspiro pesado enquanto olhava para o céu lá fora. Ele ainda conseguia se lembrar vividamente daquele enorme meteorito de antes. Como governante da Terra do Fogo, ele entendia muito bem a natureza do shinobi. Esta profissão sempre nasceu para o bem da guerra. Mesmo no passado, com a força dos shinobi comuns, um único país sozinho não era páreo para eles. Claro, eles poderiam cortar os suprimentos de Konoha, mas quem garantiria que antes que seus recursos acabassem, aqueles ninjas não tomariam novos à força? Ou simplesmente adotariam a estratégia de capturar o rei primeiro para tomar a liderança diretamente? Na verdade, sempre houve um entendimento tácito entre os senhores feudais e suas aldeias ninjas, um acordo mútuo originalmente criado pelo primeiro Hokage de Konoha. Mas agora, esse acordo tácito havia sido completamente quebrado pelo novo Hokage. Este é realmente um momento de turbulência. O Daim da Terra do Fogo suspirou novamente, claramente tendo tomado uma decisão, uma que talvez fosse contra gerações de tradição familiar. Cenas semelhantes se repetiam em cortes feudais e vilas por todo o mundo shinobi. A única diferença era a distribuição de apoiadores e opositores. Enquanto isso, aquele que havia desencadeado todo esse caos, Natsuru, não se encontrou com ninguém naquele dia, nem perdeu tempo elaborando estratégias. Em vez disso, ele desfrutou de um dia tranquilo e relaxante em casa. Na manhã seguinte, ele entrou casualmente na sala do conselho do Hokage. Naquela altura, todos os conselheiros de Konoha e shinobi de nível ninja estavam reunidos, esperando sua chegada. Bom dia a todos, Natsuru cumprimentou enquanto se sentava. Bom dia, Lord Hokage, responderam os presentes. Embora alguns tenham ficado um pouco sem palavras diante do seu comportamento relaxado, como o Hokage os havia cumprimentado primeiro, não conseguiram deixar de responder. Natsuru bocejou e disse, certo, vamos começar oficialmente a reunião. O tópico de hoje é como iniciar uma guerra para unificar o mundo. Quanto a se devemos ou não iniciar uma, não há necessidade de discutir isso. Assim que Natsuru terminou de falar, Jiraiya ficou visivelmente ansioso. Ele olhou para Natsuru e disse, Nats, Senhor Hokage, você realmente precisa fazer isso? O mundo acaba de se libertar do plano de Madara. Sensei, isso é algo que eu já tinha decidido antes mesmo do início da Quarta Grande Guerra Ninja. E se você perguntar aos que estão sentados aqui, quantos deles realmente se opõem a esse plano? Natsuru olhou calmamente para Jiraiya. Ele não ficou surpreso, conhecia Jiraiya muito bem. Um idealista até a medula. Embora ele não fosse amolecer quando chegasse a hora, ele ainda faria tudo o que pudesse para evitar uma tragédia. Jiraiya ficou momentaneamente sem palavras. Ele olhou ao redor da sala e viu o suspiro cansado do antigo Hokage, Hiruzen Sarutobi, que claramente se sentia tão impotente quanto ele. O coração de Jiraiya afundou lentamente. Quanto aos outros, ele já sabia onde estavam.
Quando os chefes dos clãs lideraram suas forças para o lado de Natsuru naquele momento, sua posição ficou clara. Entre os Nin restantes, certamente havia algumas vozes relutantes, mas comparadas aos números totais, elas realmente importavam? Desde o começo, Jiraiya só podia esperar influenciar Natsuru sozinho. Mas agora Natsuru havia pulado até mesmo a fase de discussão, ido direto para o planejamento da guerra. Os olhos de Jiraiya escureceram. A confiança de Natsuru não era equivocada. Nesta sala, menos de 10% apoiavam a posição de Jiraiya. Apenas Tsunade e o terceiro Hokage poderiam estar do seu lado. Mesmo Koharu Tatani e Omura Mitokado não o apoiariam. Apesar da idade e da teimosia, eles se importavam profundamente com Konoha e queriam que a vila se fortalecesse. Se Konoha não tivesse força, eles se oporiam a tal plano, mas com seu poder avassalador em exibição, eles viram potencial. Sob tais circunstâncias, seu apoio era certo. Natsuru não se importava com as opiniões deles. Sim, eles eram teimosos em algumas questões, presos aos limites de sua era, mas ainda tinham valor. Sua experiência ainda era vital para a geração mais jovem de Konoha. Quanto ao seu pensamento ultrapassado, pegue o bom e descarte o ruim. Aos seus olhos, o anime os retratou como linha dura apenas para efeito dramático, sem mostrar suas reais contribuições para Konoha. Olhando para a expressão sombria de Jiraiya, Natsuru suspirou e disse, Sensei, você não acredita que quando eu completar essa unificação, o mundo se tornará um lugar melhor? Mas, Jiraiya tentou argumentar, mas nenhuma palavra saiu. Natsuru continuou, você passou o dia de ontem observando Konoha, não é? Jiraiya ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Então, Sensei, você viu como os aldeões reagiram quando anunciei a unificação? Jiraiya não tinha resposta. Ele sentia claramente a vivacidade de Konoha, o orgulho genuíno que as pessoas sentiam por sua aldeia. É claro que nem todos apoiaram, mas com esse ímpeto avassalador, as vozes dissidentes foram completamente abafadas. Entendo. Por fim, Jiraiya assentiu e não disse mais nada. Sensei, há mais uma coisa que quero lhe lembrar, acrescentou Natsuru de repente. O que foi? Jiraiya perguntou, um pouco confuso. Quanto mais rápido essa guerra acabar, menos pessoas morrerão, disse Natsuru, agora completamente sério. Jiraiya deu um sorriso amargo e assentiu. Após persuadir Jiraiya, Natsuru iniciou formalmente a reunião. Mas, na verdade, ele não estava muito preocupado em convencer seu professor. Nesse ponto, a opinião pessoal de Jiraiya não conseguia mais conter o ímpeto geral de Konoha. Aliás, Natsuru nem precisava falar com ele. Quando chegasse a hora, Jiraiya ainda geria. E quanto à ideia de que Jiraiya pudesse se rebelar com Naruto, isso era impossível. No máximo, ele simplesmente se recusaria a ajudar e incentivar a tirania. Mesmo assim, ele decidiu falar com ele de qualquer maneira, porque Jiraiya era seu professor e Natsuru estava disposto a lhe dar esse respeito. Rapidamente, a reunião entrou em pleno andamento. Os principais tópicos de discussão foram, é claro, suprimentos, recursos e direções estratégicas. Enquanto Natsuru ouvia, ele percebeu intensamente a natureza única da guerra neste mundo, porque aqui, o poder individual pode determinar o resultado de um conflito. E convenientemente a maioria daqueles indivíduos fortes o suficiente para influenciar guerras inteiras, estavam do lado de Konoha. Então, com o que se preocupar? A reunião foi animada e entusiasmada, mas ninguém demonstrou preocupação. Por que fariam isso? Eles tinham um Hokage invencível, e também Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki, os dois mais fortes abaixo do próprio Hokage. Esses três, mesmo individualmente, podiam derrotar exércitos inteiros sozinhos. Nesse clima de fervor, logo foi traçado um plano de ação simples e direto. Naquele momento ele não pôde deixar de suspirar mais uma vez. Aquele mundo realmente era pequeno demais, muito menor que os mapas de sua vida anterior. Mesmo que ele conseguisse completar a unificação de todo o mundo Shinobi, isso só seria comparável a governar um único país grande em seu mundo anterior, e provavelmente com ainda menos pessoas. Isso, sem dúvida, reduziu o fardo da governança no futuro. Mas mesmo assim, não era realista pensar que Konoha sozinha conseguiria administrar um mundo inteiro. E então, Natsuru sorriu. Ainda faltavam 3 dias, e ele esperava que durante esse tempo, algumas pessoas tomassem a iniciativa de provar que eram úteis. Após o término da reunião, ele falou mais uma vez. A seguir, pessoal, soe um alarme por toda Konoha. Convoquem todos os ninjas. Senhor Hokage, isso é sobre? Perguntou Shikaku com uma suposição já se formando em sua mente. Isso mesmo. Vou ensinar a todos como absorver energia natural, respondeu Natsuru. Com essas palavras, ele pôde sentir imediatamente que a respiração de todos os presentes ficou mais pesada. Até mesmo os idosos Koharu Tatani e Omura Mitokado, sem mencionar o próprio terceiro Hokage. Ninguém poderia resistir ao fascínio de um caminho para a imortalidade. Assim que Natsuru terminou de falar, os Shinobi reunidos entraram em ação. Eles também estavam ansiosos para aprender o método de treinar o caminho da energia natural. Ele achou um pouco engraçado. Essas pessoas realmente eram muito impacientes. Mas ele conseguia entender o porquê. Logo depois ele estava no topo da torre do Hokage, olhando para a grande multidão que já havia se reunido abaixo. Não apenas os ninjas chegaram, mas até mesmo civis comuns apareceram. Eles sabiam que não tinham esperança de se tornarem Shinobi, mas agora eles ousavam ter esperança de que seriam capazes de cultivar esse caminho da energia natural, de que Natsuru falava. Ele não os rejeitou. Sentiu todos aqueles olhares ardentes abaixo dele. Apesar da impaciência, a multidão permaneceu em silêncio. Ninguém se incomodou.
Todos aguardavam ansiosamente a revelação do caminho da energia natural. Natsuru não pretendia ser enigmático. Começou: antes de lhe ensinar o caminho da energia natural, preciso lhe contar algumas coisas sobre ele. Primeiro, porque eu era o único que treinava até agora, existem pouquíssimas técnicas que funcionam como ninjutsu. Com isso, todos os olhos abaixo se arregalaram. Se isso fosse verdade, mudar para o caminho da energia natural poderia ser uma jogada arriscada. Poderia enfraquecer drasticamente seu poder de combate. Mas alguns rapidamente pensaram mais profundamente. Se não havia técnicas, como ele havia usado um jutsu tão poderoso durante a Quarta Grande Guerra Ninja? Claramente tinha que haver outro método. Natsuru continuou: segundo, a energia natural pode ser convertida em chakra. Isso significa que você ainda poderá usar ninjutsu e com base nos meus testes. O chakra produzido a partir da energia natural é muito superior em qualidade ao que uma pessoa normal pode gerar. Como resultado, o poder do seu jutsu também será visivelmente aprimorado. Com isso, o pânico que muitos sentiam se acalmou rapidamente. Eles não só não ficariam mais fracos, como poderiam até ficar mais fortes. Quanto ao uso do termo pessoa normal por Natsuru, todos entenderam que ele provavelmente estava se referindo ao clã Tsutsuki que havia mencionado anteriormente. Terceiro, absorver energia natural é arriscado. Se você perder o controle sobre ela, poderá haver consequências, incluindo, entre outras, transformar-se em pedra, ser esmagado ou outros efeitos fatais. Ele continuou listando pontos e advertências importantes sobre a energia natural. Em seguida, explicou o método para sentir e absorver a energia natural. Em seguida, ele instruiu todos os presentes a começarem o treinamento imediatamente. Como estava lá pessoalmente, poderia intervir imediatamente se algo desse errado. Em pouco tempo, as pessoas começaram a sentir a energia natural uma após a outra e absorvê-la. Isso deixou um pouco emocionado. Então é isso que significa se beneficiar dos esforços dos outros. Quando ele tentou sentir a energia natural pela primeira vez, foi incrivelmente difícil. Até Naruto teve dificuldade com isso. Mas agora, a energia natural havia retornado ao seu estado original. Não só era mais fácil de sentir, como também muito menos selvagem e caótica do que antes. Essa era a verdadeira razão pela qual ele ousara ensiná-la em tão ampla escala. Mesmo assim, ainda havia algumas pessoas cujo treinamento dava errado. Em todas as ocasiões, ele aparecia rapidamente ao lado delas e interrompia a sessão. No final, Natsuru olhou para os treinandos. Cerca de 30 a 40% deles haviam aprendido com sucesso como absorver energia natural. A partir daí, eles poderiam continuar treinando por conta própria. Ainda assim, estava claro que levaria tempo para que eles refinassem sua energia natural até o nível de chakra utilizável. Natsuru notou essa taxa de sucesso, especialmente considerando que incluía civis. Isso significava que a maioria dos shinobi tinha o talento necessário. E naquele momento, Natsuru finalmente teve certeza de que o caminho da energia natural poderia se espalhar por todo o mundo. O modo sábio anterior também dependia de energia natural, mas seu método de treinamento era quase impossível de replicar ou ensinar amplamente. Muito poucos conseguiriam dominá-lo. O que realmente poderia se espalhar eram métodos com alguns requisitos, mas não muito altos. E o caminho da energia natural, embora um pouco mais difícil que o caminho dos chakras, não era muito, o que o tornava o candidato perfeito. Capítulo 398, Indra e Asura, Sasuke e Naruto. O tempo passou rápido. Depois que Natsuru terminou de ensinar como absorver energia natural e convertê-la em chakra, a noite já havia chegado. Vendo que o treinamento do dia estava quase completo, Natsuru assentiu satisfeito. Ele não estava preocupado com o caminho da energia natural se espalhando muito rápido para outros lugares. Por quê? Um brilho frio passou pelo rosto de Natsuru. Se alguém tentasse roubá-lo, ele já os havia avisado sobre os perigos. Uma razão pela qual a energia natural em Konoha era tão suave era porque ele estava presente. Se ele não estivesse aqui, a responsabilidade de interromper o treinamento de um aluno em caso de emergência poderia ter sido delegada a outros. Portanto, se alguém em outra aldeia tentasse roubar, o método sem sua orientação enfrentaria grandes riscos e levaria muito tempo e sacrifício para ter sucesso. Quando eles descobrissem isso, Konoha provavelmente já teria completado a unificação do mundo. Claro, ele não planejava supervisionar todas as sessões de treinamento o tempo todo. Mas no futuro, à medida que mais pessoas dominassem o caminho da natureza, outros poderiam supervisionar o processo. Mesmo sem ele, o risco seria maior, mas com cautela e orientação experiente isso seria possível. Mais importante, ele acreditava que eventualmente alguém desenvolveria um método de aprendizagem mais seguro e sistemático, eliminando a necessidade de sua versão improvisada derivada dos métodos do Monte Myoku. Quanto ao motivo pelo qual Natsuru compartilhou publicamente seu método de treinamento, os motivos eram simples. Primeiro, a satisfação de mudar o mundo sozinho. A sensação de realização em mudar o curso de uma civilização inteira é incrivelmente atraente. Segundo, sabedoria coletiva. Natsuru não tinha vontade de seguir o caminho de Kaguya Tsutsuki, que confiava apenas em seu poder inato e parou de aprender ou inovar. Claro, ele poderia, com seu intelecto atual, desenvolver rapidamente seu próprio jutsu natural baseado em energia, e seu poder provavelmente rivalizaria com o ninjutsu de nível S. Mas ele ainda acreditava que a mente de uma pessoa nunca poderia superar a inteligência coletiva de um mundo inteiro. Depois que o caminho da natureza se espalhou, as pessoas inicialmente convertiam energia natural em chakra para realizar ninjutsus familiares.
Mas com o tempo as pessoas inevitavelmente começariam a desenvolver jutsus baseados na própria energia natural e Natsuru confiava na engenhosidade humana. Quando essas novas técnicas surgiram, tudo o que ele teve que fazer foi colher os frutos. Dado seu nível de compreensão, não havia técnica que ele não pudesse compreender. Então, tudo o que os outros descobriam, ele também conseguia aprender rapidamente. Além disso, Natsuru sorriu. Havia também pessoas como Orochimaru, que era o maior maníaco por pesquisas. Natsuru estava realmente ansioso por isso. Com a personalidade de Orochimaru, não havia dúvidas de que ele mergulharia de cabeça na pesquisa de energia natural. Então, quanto ao tipo de jutsu que ele eventualmente criaria, ele estava extremamente curioso. Então, em vez de acumular conhecimento e limitar sua perspectiva, por que não divulgar o caminho da energia natural? Deixe o mundo inteiro contribuir com ideias, e ele seria o maior beneficiado. Sorrindo, Natsuru invocou uma fenda espacial negra ao seu lado usando Yomotsu Irazaka, a habilidade de espaço-tempo de Kaguya. Ele teve que admitir que essa habilidade era muito conveniente, muito mais rápida e estável do que as ondulações espaciais que ele havia usado anteriormente. Do outro lado do portal escuro, Naruto e Sasuke já estavam esperando há algum tempo. Natsuru os havia convocado, embora eles não tivessem ideia do porquê. Ao sair da fenda e vê-los, ele sorriu e disse, desculpem o atraso. O treinamento deles foi um pouco mais lento do que eu esperava. Sem problemas. Não estamos aqui há muito tempo, respondeu Sasuke. Mas Naruto, que normalmente perguntaria ansiosamente o que estava acontecendo, parecia preocupado e perdido em pensamentos. Ainda hesitando, Naruto? Natsuru perguntou, imediatamente sentindo sua baixa energia. Naruto coçou a cabeça e forçou um sorriso claramente falso. Eu já tinha me decidido antes. É que... Mas ele parou de falar, incapaz de terminar. Se você realmente não quer fazer parte disso, você pode optar por recuar mais tarde, disse Natsuru. De jeito nenhum. Naruto gritou de repente. Porque quanto mais rápido essa guerra acabar, menos pessoas morrerão, certo? Natsuru assentiu calmamente, observando Naruto em silêncio. É por isso que eu tenho que lutar. Vou ajudar a acabar com essa guerra o mais rápido possível, acredite. Naruto declarou cerrando os punhos. Então pare de agir de forma tão insegura, disse Sasuke sem rodeios, olhando para Naruto. O que? Vamos lá, não seja assim. Naruto coçou a cabeça novamente, sem jeito. Natsuru assentiu e disse, nesse caso não vou mais confortá-lo. Vamos direto ao ponto. Você já ouviu a história de Azura e Indra? Naruto e Sasuke trocaram olhares e ambos balançaram a cabeça. Como esperado, ele pensou e começou do começo. Azura e Indra eram os dois filhos do sábio dos 6 caminhos. Cada um herdou metade de seu legado. Azura herdou o corpo do sábio e Indra herdou seus olhos. Enquanto falava, Natsuru olhou para Naruto e Sasuke. Naruto não demonstrou muita reação, mas Sasuke parecia imerso em pensamentos, combinando o que Natsuru havia dito antes sobre eles serem descendentes do clã Tsutsuki. A conclusão estava se tornando óbvia. Natsuru continuou. Indra era o irmão mais velho. Ele nasceu com Sharingan e poderosas habilidades visuais, um verdadeiro gênio. Ele até criou o próprio ninjutsu. Azura era o irmão mais novo. Ao contrário de Indra, ele não nasceu com nenhum dom especial e sempre foi mais fraco. Suas personalidades também eram polos opostos. Indra acreditava que a força pessoal poderia resolver todos os problemas, e acreditava no poder acima de tudo. Azura, por outro lado, acreditava no amor. Ele acreditava que somente o amor mútuo poderia trazer paz ao mundo shinobi, e embora Azura tivesse pouco talento, ele se fortaleceu cada vez mais graças à ajuda dos outros. Naruto, a essa altura, já estava confuso e não conseguia entender por que Natsuru estava contando aquela história. Mas Sasuke ouviu atentamente, parecendo entender alguma coisa. Após terminar de contar a história de Azura e Indra, Natsuru continuou. Em seus últimos anos, o sábio dos 6 caminhos quis escolher um sucessor. Então, ele deu a seus 2 filhos uma provação. Cada um abordou a provação à sua maneira. Indra a completou com seu próprio poder, enquanto Azura obteve sucesso com a ajuda de outros. Natsuru parou por um momento, como se estivesse se lembrando de algo. E então, presumo que Azura herdou o poder do sábio? Sasuke imaginou. Natsuru assentiu. Sim. No final, o sábio entregou todo o seu poder a Azura. Mas isso despertou ressentimento em Indra, que acreditava que seu irmão mais novo era mais fraco e menos talentoso. Nesse momento, Zetsu Negro interveio, manipulando Indra e criando uma divisão entre os irmãos. Eventualmente, uma grande batalha eclodiu entre eles. Embora Azura tenha herdado a força do sábio e vencido a batalha, Indra se recusou a aceitar a derrota. Ele jurou reencarnar repetidas vezes até conseguir derrotar Azura. Reencarnado, Sasuke ficou surpreso. Natsuru sorriu e olhou para Naruto e Sasuke. As reencarnações anteriores de Azura e Indra foram Madara Uchiha e Hashirama Senju. No momento em que Natsuru terminou, as pupilas de Sasuke se contraíram em choque. Naruto ainda semicerrou os olhos, confuso. Vendo a expressão de Sasuke, perguntou: o que está acontecendo? Porque eu não entendo. Natsuru suspirou. E então, a atual reencarnação de Indra é Sasuke Uchiha. Ao ouvir isso, Naruto finalmente entendeu. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto olhava para Sasuke e depois para Natsuru. Com a voz trêmula, ele perguntou: então, eu sou a reencarnação de Azura? Natsuru assentiu sob o olhar de Naruto, e Naruto congelou no lugar. Ele não esperava tal revelação.
Natsuru não disse mais nada de imediato. Esperou pacientemente que Sasuke e Naruto assimilassem a notícia. Não demorou muito para que Sasuke finalmente respirou fundo e perguntou: "E daí? O que tudo isso tem a ver conosco?" "Sasuke." Naruto olhou para ele, atordoado. O conflito entre Azura e Indra era deles. Isso não significa que Naruto e eu nesta vida tenhamos que seguir o mesmo roteiro. Sasuke zombou, claramente sentindo desdém pela ideia de herdar um conflito simplesmente por causa da reencarnação. Ao ouvir isso, Naruto parou por um momento e assentiu vigorosamente. É isso mesmo. Sasuke e eu não somos inimigos. Não temos motivo para brigar. Não, há uma razão, disse Sasuke de repente. Naruto ficou surpreso. Vou competir pelo título de Hokage. Mesmo que Natsuru unifique o mundo, ainda haverá muitas posições de liderança, e Hokage definitivamente será uma delas. Disse Sasuke calmamente. De jeito nenhum, eu definitivamente vou ser Hokage. Naruto declarou com a mesma seriedade. Sasuke olhou para Naruto, mas não discutiu mais. Em vez disso, virou-se para Natsuru e disse: mesmo que eu esteja competindo com Naruto pela posição de Hokage, mesmo que eu perca no final, não guardarei rancor e não me tornarei seu inimigo. Eu também. Naruto gritou, levantando a mão entusiasticamente. Natsuru riu e assentiu. Ótimo. Era isso que eu queria ouvir, mas não foi exatamente para isso que te chamei aqui. Antes de lutar contra Kaguya, o sábio dos 6 caminhos me confiou seu poder. Naruto e Sasuke ficaram atordoados novamente, primeiro porque o lendário sábio dos 6 caminhos havia aparecido no mundo, e segundo, porque ele havia dado seu poder a Natsuru. Mas, Natsuru continuou, eu não usei o poder do sábio na luta contra Kaguya. Naruto e Sasuke ficaram sem palavras imediatamente. Eles presumiram que ele havia derrotado Kaguya usando aquele poder, mas agora, uma única palavra passou pela cabeça de ambos. Exibicionista. Natsuru sorriu calmamente e continuou. O sábio dos 6 caminhos também fez um pedido. Se eu não usasse seu poder e ainda conseguisse derrotar Kaguya, então eu deveria passar esse poder para vocês dois. O poder do sábio é útil para você? Perguntou Sasuke, franzindo levemente a testa. Ele estava interessado, é claro, mas também tinha preocupações. Foi um pouco útil durante a luta, respondeu Natsuru, mas depois que derrotei Kaguya, tornou-se completamente desnecessário. Então, se herdarmos, isso afetará nosso próprio desenvolvimento? Sasuke perguntou novamente. Não vai, respondeu Natsuru. Não há marcas ou armadilhas ocultas no poder do sábio, ele simplesmente o fortalecerá. No entanto, esse poder provavelmente será temporário. Uma vez usado, desaparecerá. Então, olhando seriamente para Sasuke e Naruto, Natsuru disse, é por isso que não quero que vocês o usem imediatamente. Em vez disso, selem-no dentro de vocês. Usem-no como referência para compreender o poder no nível do sábio, transformem-no em algo verdadeiramente seu. Sasuke assentiu, o que correspondia às suas expectativas. Naruto também assentiu. Já que Natsuru disse isso, ele concordaria. Ele confiava que Natsuru jamais o machucaria. Então, você quer herdar o poder do sábio? Natsuru perguntou como uma formalidade. Naruto e Sasuke trocaram um olhar e então assentiram em uníssono. Tudo bem. Dê um passo à frente e estenda as mãos, instruiu Natsuru, levantando as próprias mãos. Em suas palmas havia uma marca dourada do sol e uma marca branca da lua. Diferentemente da história original, Natsuru fundiu completamente os poderes Yin e Yang do sábio. Ele não seguiu o caminho original de dar a Naruto apenas a metade Yang e a Sasuke apenas a Yin. Sim, fazer isso da maneira original lhes daria um aumento temporário no poder máximo do nível sábio, mas também tinha limitações. Em vez disso, ao combinar ambos os lados e deixá-los explorar o poder por si mesmos, eles poderiam trilhar seu próprio caminho. Além disso, não havia mais inimigos particularmente avassaladores para enfrentar. Mesmo sem o poder do sábio, eles ainda seriam mais do que capazes de ajudá-lo na unificação. Dito isso, receber a energia do sábio ainda permitiria que Naruto e Sasuke alcançassem o nível sábio. Logo, Naruto e Sasuke estenderam a mão e colocaram suas palmas contra as de Natsuru. No instante seguinte, naquela clareira isolada na montanha, uma luz dourada e branca ofuscante irrompeu, acompanhada por uma onda avassaladora de poder. Capítulo 399. Poder dos 6 caminhos. A noite caiu gradualmente e a lua lançava um brilho prateado e intenso no céu. No entanto, sua luz empalidecia em comparação com o brilho radiante que emanava das montanhas atrás de Konoha, onde o poder do sábio dos 6 caminhos ainda era liberado em ondas deslumbrantes e restritas. Ninguém notou a luz vinda das montanhas, é claro, Natsuru já havia encoberto toda a área para mantê-la escondida. Finalmente, as intensas flutuações do poder do sábio começaram a se acalmar. O que entrou em sua visão foram 2 figuras douradas brilhantes, cada uma com 5 orbes da busca da verdade flutuando atrás delas. Naruto e Sasuke estavam se examinando, maravilhados com o imenso poder que fluía através deles. Então este é o poder do sábio dos 6 caminhos? Sasuke murmurou, olhando para a palma da mão, onde o símbolo do sol e da lua brilhava intensamente. Mesmo com apenas metade do poder do sábio, Sasuke ficou abalado. Esse tipo de poder era realmente algo que um humano poderia possuir? Esse pensamento passou brevemente pela mente de Sasuke, até que ele olhou para Natsuru. Então, silenciosamente descartou a ideia. Mesmo depois de herdar o poder do sábio, ele ainda não conseguia enxergar a verdadeira força de Natsuru, nem mesmo com seu Rinnegan duplo de 3 Tomoe.
Quão poderoso Natsuru realmente é? Sasuke não pôde deixar de se perguntar. Este poder é incrível, Naruto exclamou, atordoado. Com isso, talvez eles pudessem realmente acabar com a guerra ainda mais rápido. Certo, parem de desperdiçar a energia do sábio, disse Natsuru, chamando a atenção deles. A primeira coisa que vocês precisam fazer é aprender a suprimir esse poder. Ah, certo. Naruto assentiu, fechando os olhos para tentar controlar a energia. No entanto, muito tempo depois, Naruto ainda estava no modo dourado. A situação de Sasuke não era muito melhor. Embora ele tenha conseguido suprimir parte de sua energia, sua forma dourada e os orbes da busca da verdade ainda eram visíveis. Ambos franziram a testa. Não foi tão fácil quanto esperavam. Foi bem difícil. Natsuru não ficou surpreso. Afinal, o poder que haviam recebido estava muito além do que deveriam ser capazes de exercer naquele momento. Controlá-lo imediatamente era praticamente impossível. Embora fosse apenas controle, não os manteria subjugados por muito tempo, provavelmente? Natsuru olhou para Naruto, que progredia significativamente mais devagar que Sasuke, e suspirou. Mas, para sua surpresa, embora Naruto estivesse atrasado no início, ele milagrosamente o alcançou. No final, ele ficou apenas um pouco atrás de Sasuke. Olhando para Naruto, Natsuru de repente se lembrou de Naruto no mundo dos sonhos, no Tsukuyomi infinito da história original. Com seus pais vivos, Naruto era o mais talentoso. Então talvez o potencial de Naruto fosse ainda maior do que o esperado. Ele simplesmente não o demonstrou devido à sua personalidade, faltando-lhe paciência para ficar parado e aprender teoria. Você se saiu bem, disse Natsuru. Agora vou te dar seu primeiro objetivo. Sasuke e Naruto olharam para ele. Isto é, sem depender do poder do sábio, use sua própria força para criar um orbe da busca da verdade, como as esferas negras atrás de você, explicou Natsuru enquanto abria a palma da mão. Um orbe da busca da verdade surgiu do nada em sua mão. Então é assim que se chama? Naruto olhou de soslaio. Correto. Um orbe da busca da verdade é formado pela mistura de todas as 7 naturezas de chakra. Natsuru começou a explicar, mas Naruto interrompeu. Mas eu só tenho a natureza do vento. Acho que não consigo criar uma. Idiota. Sasuke cobriu o rosto, convencido de que o cérebro do seu amigo de infância tinha problemas. Você é o idiota. Naruto gritou de volta, apontando para ele. Se você não fosse perceberia que desde que herdamos o poder do sábio, nossa afinidade com a natureza do chakra se completou, respondeu Sasuke com um suspiro. Na realidade, Sasuke já possuía todas as naturezas de chakra após despertar o Rinnegan. O que o poder do sábio lhe deu foi um aumento em sua afinidade Yang mais fraca. Usando essa lógica e as palavras de Natsuru, o conjunto de naturezas de chakra de Naruto também deveria estar completo agora. É? Sério? Naruto coçou a cabeça com um sorriso tímido. Vendo isso, Sasuke se sentiu ainda mais exausto. Esse cara realmente não mudou desde a escola. Natsuru simplesmente sorriu diante da cena familiar. Se Kakashi estivesse ali, provavelmente também sentiria nostalgia assistindo a isso. Mas isso também provou o quanto ele havia mudado as coisas. Agora Sasuke não precisava mais carregar um destino trágico sozinho, e Naruto não precisava se forçar a mudar só para se equiparar. Tem mais uma coisa, Natsuru acrescentou de repente. Ao praticar a criação de um orbe da busca da verdade, faça-o em um lugar completamente deserto. Mesmo que a formação falhe, a explosão é extremamente poderosa. Havia 2 tipos de explosões do orbe da busca da verdade. O primeiro era aquele que Natsuru dominava antes de controlá-los completamente. Era uma explosão verdadeira, causada pelo equilíbrio de todas as 7 naturezas de chakra se rompendo sob compressão extrema. A explosão resultante era massiva, uma demonstração artística e destrutiva. Após tal explosão, o orbe desaparecia. O segundo tipo era semelhante ao usado por Obito dos 6 caminhos. Tecnicamente não era uma explosão de verdade. Em vez disso, era uma ampliação do orbe, usando sua habilidade inerente de Shinra-Bans para matar inimigos. Após a expansão, o orbe podia encolher de volta à sua forma original. Em termos de potência bruta, o segundo era mais forte. Mas em termos de área de efeito, mesmo uma expansão 10 vezes maior do segundo tipo não se igualava ao primeiro. Portanto, o primeiro método era melhor para eliminar multidões. Assim como Natsuru certa vez exterminou um exército inteiro de Zetsu brancos com uma única detonação de orbe. Naruto e Sasuke assentiram em compreensão. Com isso ele finalmente voltou para casa, ainda tinha algo importante para fazer. De volta para casa, Shinai e Ino estavam presentes, como Natsuru havia combinado previamente. O que ele planejava fazer era ajudá-las a passar por modificações corporais. Não era uma tarefa fácil, então ele pretendia apenas ajudar as pessoas mais próximas. Como diz o ditado, quando um homem ascende ao poder, até seus animais de estimação ascendem com ele. Este foi um desses casos. Com suas modificações, mesmo que atingir o nível dos 6 caminhos ainda dependesse de seu próprio talento, o nível Super Kage estava praticamente garantido. Claro, mesmo com essas estatísticas, Shinai provavelmente não seria capaz de derrotar um Kage comum. Ino tinha mais potencial, mas se conseguiria usar ao máximo seu poder aprimorado dependeria dela. Dito isso, essa transformação não aconteceria da noite para o dia. Levaria tempo. Originalmente, tanto Shinai quanto Ino não queriam incomodá-lo, mas quando ele lhes disse que suas modificações fariam Shinai recuperar sua juventude e permitiriam que Ino mantivesse a sua indefinidamente, bem, nenhum dos dois conseguiu resistir à tentação.
Para Shinai, a força não era tão importante. Ino se importava mais, mas ainda preferia avançar por meio de seus próprios esforços. Mas quando se tratava de aparência, desde que não houvesse condições inaceitáveis, que mulher poderia resistir a tal oferta? E assim o grande projeto de transformação de Natsuru começou oficialmente, um passo de cada vez. No dia seguinte, Natsuru chegou ao escritório do Hokage. Com a maioria das tarefas principais já resolvidas, tudo estava voltando ao normal. A única diferença agora era que ele processava os assuntos com muito mais rapidez do que antes. Bastava uma olhada para memorizar o conteúdo de um pergaminho, e a partir daí, a solução lhe vinha sem esforço e naturalmente. Muito em breve, a montanha de documentos pendentes foi limpa por Natsuru em uma velocidade assustadora. Observando de lado, Shikaku enxugou o suor da testa enquanto observava a papelada desaparecer rapidamente. Com Natsuru lidando com as coisas tão rapidamente, a carga sobre ele como secretário havia crescido imensamente. Shikaku sentia que trabalhar sozinho não era mais sustentável. Então, naquele momento, ele estava considerando se deveria recrutar mais pessoas para formar uma equipe de secretariado dedicada. Alguém como Mabui da Terra do Relâmpago, por exemplo, uma vez que a unificação estivesse completa, se ela fosse confiável, trazê-la poderia ajudar a aliviar a carga. Logo, um membro da Anbu apareceu no escritório, trazendo consigo notícias importantes. HM? Tão rápido? Natsuru ficou um pouco surpreso. Segundo a Anbu, o Dain do País do Fogo já havia chegado pessoalmente aos portões de Konoha e até enviado uma carta formal solicitando uma audiência. Natsuru pegou a carta e ergueu uma sobrancelha. O tom era extremamente educado, tão educado que não parecia vir de alguém que já esteve em uma posição mais alta. E a mensagem principal da carta era esta: o Dain da Terra do Fogo estava solicitando falar com Natsuru sobre assuntos futuros. Sim, solicitando, não exigindo. A mudança de atitude e status foi claramente captada com precisão. Acompanhe o Dain até a sala de conferências, disse Natsuru enquanto entregava o convite a Shikaku. Sim. O agente Anbu desapareceu instantaneamente. Shikaku olhou para a carta e seus olhos brilharam. Se aquilo fosse real, significava que eles poderiam evitar muito derramamento de sangue. Ele já havia considerado essa possibilidade antes. Mas ao elaborar seus planos, ele teve que assumir o pior cenário possível. Konoha seria forçada a entrar em guerra com o mundo inteiro. Ele não podia confiar apenas na esperança. Agora, porém, as coisas pareciam muito melhores do que ele esperava. Parece que é esse o caso. O Dain da Terra do Fogo é realmente um líder notável, e bastante pragmático, disse Natsuru com certa admiração. Ele lembrou como, na série original, os 5 Dain eram mostrados juntos, e havia um claro contraste entre eles. O Dain da Terra do Fogo se destacou mais, calmo sob pressão e ordeiro em suas decisões. Ele também parecia entender o poder do Shinobi melhor do que qualquer outro Dain, provavelmente porque bem era Konoha. Já disse o suficiente. Mesmo assim, tomar uma decisão tão rápida ainda superou as expectativas de Natsuru. Apesar de seu comportamento preguiçoso e tranquilo, o Dain deve ter mantido firme a autoridade de sua nação. Caso contrário, mesmo que ele concordasse pessoalmente, não haveria como ele romper as camadas de resistência tão rapidamente. Afinal, quando Natsuru fez sua declaração pública 2 dias atrás, ele viu claramente quantas figuras poderosas estavam hesitantes. No entanto, essas pessoas, independentemente de seu status, não podiam agir unilateralmente. Precisavam voltar e deliberar, e o resultado final ainda era incerto. De fato, Shikaku assentiu após refletir. O Dain da Terra do Fogo desta geração é altamente capaz, tanto em habilidade quanto em política. Vamos para a sala de conferências. Como este é o primeiro convidado de alto nível a chegar, devemos demonstrar o devido respeito, disse Natsuru. Ele não menosprezou o Dain só porque o homem não tinha força de combate. Logo, o Dain chegou sozinho à sala de conferências e ficou cara a cara com Natsuru. Faz um tempo, Sr. Hokage, disse o Dain com um sorriso. Ele ainda tinha o mesmo comportamento tranquilo, embora não tivesse o ar de excesso de confiança de antes. Haha, pode me chamar de Natsuru, respondeu ele com uma risada. A rigor, sua posição ainda é mais prestigiosa que a minha por enquanto. TCH, títulos como esse não são o que realmente importa. Afinal, o Dain da Terra do Fogo só se destacou em Konoha por causa do sistema que o primeiro Hokage estabeleceu, disse o Dain, balançando a cabeça. Verdade. Na minha opinião, a força ainda reina suprema neste mundo. Natsuru concordou com um aceno de cabeça. Exatamente. Mesmo antes, embora minha mansão tivesse vários guardas, eu sempre senti que um shinobi determinado poderia facilmente tirar minha vida, admitiu o Dain com um suspiro. Mas eles não fizeram isso, fizeram, retrucou Natsuru. Isso porque Konoha estava lá. Com o poder avassalador da sua vila, ninguém ousou fazer nada contra mim, disse o Dain, elogiando Konoha. Natsuru não fez mais comentários. Desta vez, o Dain havia mudado bastante, deixando de lado a personalidade lenta e surda do passado. Agora ele era perspicaz, articulado e surpreendentemente falante. Certo, chega de papo furado, disse Natsuru, que não era de perder tempo. Dain, qual é exatamente o propósito da sua visita a Konoha? Capítulo 400, os primeiros passos para a unificação. Ei, Lord Hokage, tenho certeza de que já adivinhou, não é? É isso mesmo, como você suspeitava, estou aqui para me render, disse o Dain da Terra do Fogo sem rodeios. Pela conversa anterior, ele já tinha uma ideia aproximada da personalidade de Natsuru, então foi direto ao ponto.
Você está realmente disposto a abrir mão do poder do Dain do fogo? Natsuru ficou um pouco surpreso com o quão direto ele foi. O Dain riu baixinho. Poder não significa nada se você estiver morto. Não acredito que um Hokage que basicamente encerrou a 4ª Grande Guerra Ninja sozinho vá perder o conflito que se aproxima. E mais importante, Konoha está localizada na Terra do Fogo, então, naturalmente, seríamos o primeiro alvo da sua campanha de unificação. Simplesmente não tenho tempo para hesitar. Natsuru assentiu. Faz sentido. A maioria das pessoas provavelmente conseguiria chegar a essa conclusão também, mas nem todos têm a determinação necessária para tomar a decisão que você tomou. Depois que você se acostuma a estar no poder, é difícil renunciar. Isso é orgulho sem sentido, respondeu Dain casualmente. A verdade é que aqueles de nós sem poder real nunca sentaram com segurança no trono. Além disso, não acredito que meu poder vá diminuir depois da rendição. Os olhos do Dain brilharam enquanto ele continuava. Porque quando você unificar o mundo, Sr. Hokage, não poderá governar tudo apenas com pessoas de Konoha. A maioria dos shinobi são soldados de guerra, não governantes. Isso significa que você precisará desesperadamente de administradores competentes. Enquanto falava, ele se abanou levemente para esconder o sorriso que se formava em seus lábios. E se me permite dizer, tenho alguma habilidade em governança. Quem sabe? Minha influência pode até crescer mais do que antes. E com o seu apoio, minha segurança pessoal estará mais segura do que nunca. Sem mencionar que posso ganhar a possibilidade da imortalidade, certo? Lord Hokage. Ele encarou Natsuru atentamente com os olhos brilhando de expectativa. Para alguém que outrora detivera grande poder, a atração pela vida eterna era absolutamente irresistível. Natsuru o examinou. O Dain de hoje realmente mostrou como as pessoas podem mudar quando recebem incentivo suficiente. O ancião digno se fora, agora ele era proativo e determinado. Ele se dirigiu a Natsuru como Lord Hokage com uma naturalidade impressionante, sem nenhum traço de seu antigo tom superior. Mas por outro lado fazia sentido. O Dain não tinha mais nada pelo que lutar antes. Ele provavelmente lutou muito para se tornar um Dain e depois se tornou complacente. O que Natsuru via agora era provavelmente a versão real dele. Após um breve momento de reflexão, Natsuru assentiu. Embora o homem estivesse envelhecendo, se ele realmente o ajudasse, talvez fosse possível. O Dain deu um largo sorriso. Então, por que eu não me renderia? Além disso, ser o primeiro a fazê-lo tem um significado muito especial. Sem mencionar que a Terra do Fogo é uma nação importante. A notícia da minha rendição já havia se espalhado por toda parte antes mesmo de eu chegar. Será um grande impulso para Konoha. Natsuru lançou um olhar demorado ao Dain. Como o homem disse, ele de fato estivera considerando como administrar o mundo após a unificação. O Dain acertara em cheio. Sorrindo de volta, ele ficou impressionado. Este homem não era apenas capaz, mas também decidido. Se suas ações futuras correspondessem à sua atitude atual, ele não teria problemas em transformar as ambições do Dain em realidade. O mais crucial de tudo era que a rendição da Terra do Fogo faria com que o equilíbrio de poder se inclinasse esmagadoramente a favor de Konoha. Embora a unificação já estivesse garantida para ele, menos baixas sempre eram uma coisa boa. Ele não se preocupava com ninguém tentando usurpar sua autoridade. Como ele havia dito antes, este mundo era governado pela força. Enquanto ele permanecesse o mais forte, nenhum plano poderia atingi-lo. E assim o assunto foi decidido. Então, um brinde a uma parceria de sucesso, disse Natsuru, estendendo a mão com um sorriso. Os olhos do Dain brilharam quando ele retribuiu o aperto de mão. Daquele momento em diante, a Terra do Fogo estava sob seu domínio. Após a reunião privada, Shikaku entrou na sala. Ele estava ouvindo a conversa. Ele sorriu, sentindo que as coisas tinham corrido ainda melhor do que o esperado. Agora era hora de discutir a logística, como transferir o poder e proteger o antigo Dain, porque quando ele retornasse, sem dúvida haveria reação. Mesmo que o Dain tivesse autoridade quase absoluta, o perigo ainda existia. O primeiro pensamento de Natsuru foi designar Kakashi para protegê-lo, mas ele hesitou. Ele teve uma ideia melhor. Jiraiya. Afinal, Jiraiya ainda não havia aceitado completamente os planos de Natsuru, o que dificultava envolvê-lo nas guerras que viriam. Mas proteger o Dain? Isso era diferente. Jiraiya aceitaria a tarefa sem hesitar. Afinal, isso envolvia a segurança de inúmeros cidadãos na Terra do Fogo, algo com que Jiraiya se importava profundamente. Sua resistência não se devia a laços com outras nações, mas porque ele não suportava ver mais pessoas inocentes morrendo na guerra. Se houvesse uma maneira de Konoha unificar o mundo sem guerra, Jiraiya a apoiaria totalmente. Então, se proteger o Dain significava evitar derramamento de sangue entre civis, Jiraiya daria tudo de si. Ao vê-lo partir com o Dain, Natsuru sorriu. Essa era a essência de um idealista. Se Jiraiya não pudesse ser forçado a se conformar, então ele o deixaria fazer o que pudesse dentro de seus ideais. E quando a notícia da rendição do Dain se tornou pública, muitas nações menores que já estavam em dúvida, rapidamente tomaram suas decisões. Se até o irmão mais velho tivesse se rendido, então eles, os pequenos, fariam o mesmo. Quanto mais cedo jurassem lealdade, mais benefícios obteriam. É claro que nem todos seguiram o exemplo. Nações menores, aliadas às outras 4 grandes nações, hesitaram mais. Mesmo que quisessem se render, teriam que esperar para ver o que seus irmãos maiores decidiriam. Outros simplesmente se recusaram a abrir mão do poder ou não acreditavam que Konoha pudesse realmente dominar o mundo inteiro. Mas ele não se importava.
Assim que o tempo que havia dado ao mundo acabasse, ele começaria a remover os obstáculos à unificação. Nos próximos 2 dias, muitos Dain de pequenas nações chegariam a Konoha, mas nem todos teriam a oportunidade de conhecê-lo. Ele não planejava conhecer qualquer um, apenas os Dain das principais nações e os Kage das vilas ninjas. Agora que ele tinha um Dain importante em seu acampamento, era a hora dos outros e dos Kage restantes tomarem suas decisões. Ele não lhes daria muito tempo. Um sorriso frio surgiu nos lábios de Natsuru. A unificação era inevitável. Questões como cultura e ideologia poderiam vir depois disso. Mesmo em sua vida passada, conceitos como esses não existiam no nascimento. Eles foram estabelecidos depois que um grande homem uniu a nação. Agora ele faria o mesmo. Enquanto pensava em tudo isso, Natsuru mentalmente contava a contagem regressiva. O tempo estava se esgotando no mundo. Nesse momento, alguém que ele não esperava chegou em Konoha. O quarto Raikage. De todos os Kage, eu não esperava que você fosse o primeiro a aparecer, disse Natsuru surpreso. HMPH. Sexto Hokage, eu queria poder te despedaçar aqui mesmo, gritou o quarto Raikage, com as veias saltando na testa de raiva. É uma pena que você não possa, respondeu Natsuru calmamente, afirmando uma verdade simples. O Raikage suspirou, desanimado. E foi por isso que eu vim. Achei que o primeiro a chegar seria o quinto Kazekage de Sunagakure. Não esperava que fosse você, comentou Natsuru, um tanto surpreso. Aquele pirralho. Se fosse só ele, talvez. Mas infelizmente ele ainda é muito jovem e sua autoridade entre os superiores de Suna não é muito alta, bufou o quarto Raikage em resposta. É verdade, Natsuru assentiu, pensando em Gaara e sorrindo. Ele não estava muito preocupado, Gaara definitivamente tinha determinação. Então, quarto Raikage, o que fez de você o primeiro Kage a chegar? Natsuru perguntou curioso. O Raikage ficou em silêncio por um momento antes de falar. Sexto Hokage, você ainda tem o 8 caudas em sua posse, não é? Natsuru olhou para ele, surpreso. Você está tomando essa decisão, só pela vida do seu irmão? HMPH, isso não é só uma decisão minha. Minha voz sozinha não é tão poderosa. Eu apenas adicionei pressão nos lugares certos. O fator-chave é sua força avassaladora, rosnou o quarto Raikage. Então, ele continuou olhando nos olhos de Natsuru, não importa como você planeja lidar com as bestas com cauda, peço que devolva o 8 caudas para Bi. O tentáculo dentro dele não vai durar muito mais tempo. Se recusar, a vila oculta da nuvem se tornará o maior obstáculo no seu caminho para a unificação. Mesmo que me mate agora, é inútil. Já deixei claro para eles. Se eu não retornar, Kuma entrará em plena prontidão para a guerra. Os olhos do quarto Raikage ficaram vermelhos enquanto ele encarava Natsuru, esperando para ver como ele responderia. Você está me ameaçando? Natsuru perguntou com interesse divertido. Isso não é uma ameaça, apenas uma constatação dos fatos e da minha determinação, esclareceu o Raikage, apesar do tom áspero. Nem ele ousaria provocar Natsuru completamente em um momento como aquele. Entendo. Então você também deve saber que eu não posso devolver uma arma tão destrutiva quanto uma besta com cauda antes que a unificação esteja completa. Respondeu Natsuru calmamente. O Raikage ficou em silêncio. A lógica de Natsuru era sólida, mas como ele poderia aceitar que seu irmão pudesse morrer? Mas não precisa se preocupar. Natsuru não gostou de brincar com as emoções do Raikage. Jogou-lhe uma orbe dourada. O que é isso? Perguntou o Raikage em choque, sentindo o poderoso chakra do 8 caudas dentro dele. Uma parte do poder do 8 caudas. Não permitirá que Killer Bee continue usando a força do 8 caudas, mas estabilizará sua condição. Quanto ao que fazer com as bestas com cauda, eu já tenho um plano, explicou Natsuru. O Raikage permaneceu em silêncio e guardou cuidadosamente o orbe dourado. Era a vida de seu irmão que estava em jogo. Você pode me dizer agora? Ele perguntou. Acho que está tudo bem, Natsuru concordou depois de pensar um pouco. Assim que o mundo estiver unificado, pretendo realizar um julgamento onde as 9 bestas com cauda escolherão seus próprios Jinchiki. Se uma besta não encontrar um hospedeiro adequado, ela esperará até o ano seguinte. Ninguém será forçado a um vínculo que não lhe sirva, disse Natsuru. Você já sabe, quando uma besta com cauda e seu hospedeiro são incompatíveis, é um desastre para ambos. Essa seleção será restrita a pessoas de Konoha? Perguntou o Raikage. Se sim, qual era o objetivo? Não. Então, no caso do 8 caudas e da abelha, é mais ou menos uma formalidade, respondeu Natsuru. Então ele fez uma pausa, percebendo que aquilo parecia cada vez mais um cultivo. Um teste para obter o reconhecimento das bestas com cauda. Um teste das bestas com cauda. Ele riu, divertido com o pensamento, mas não pensou muito nisso. Na verdade, Natsuru já havia transformado as bestas com cauda em seres compostos de energia natural, já que suas enormes reservas de chakra teriam sido desperdiçadas. Quanto à metade de Kurama dentro de Naruto, ele visitou Yang Kurama antes de Naruto ser envolvido no Tsukuyomi infinito para completar o mesmo processo. Eventualmente, o chakra desapareceria completamente deste mundo. Como a energia natural podia ser convertida em chakra, um chakra de qualidade superior, na verdade, era apenas uma questão de tempo. Exceto para o Tsutsuki, é claro. Entendo. Então está bom, suspirou o Raikage aliviado. Após a conclusão das discussões iniciais, o assessor do Raikage, Mabui, começou a trabalhar com Shikaku para discutir os próximos passos. Como fazer a transição de poder e o que fazer com o Dain da Terra do Relâmpago, que eles acreditavam que não se renderia tão facilmente.
Ainda assim, as coisas estavam claramente caminhando em uma direção positiva. Natsuru sorriu. Ele tinha a sensação de que no final, as baixas poderiam ser bem menores do que ele temia inicialmente. E realmente, isso não foi nenhuma surpresa. Quando seu poder transcende o que os outros podem compreender, tudo se torna muito mais fácil. Porque quando eles entendem o quão avassalador é o seu poder, a maioria das pessoas não irá mais desafiá-lo. Naquele momento, Natsuru sentiu mais uma vez a verdade deste mundo. O mundo onde o poder reina supremo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.